Hoje, o que o Guilherme de hoje em dia falaria para o Guilherme de 20 anos atrás. 20 anos atrás? Tenha paciência, aprenda a ter paciência, porque é tudo no tempo de Deus. Quantos anos tem que a gente não se vê? Tem muito tempo, entendeu? Aí vem a palavrinha do começo, a sincronicidade. Aí você vai, o mundo gira, você tá no canto certo com as pessoas certas, entendeu? Tenha paciência, é uma coisa que eu preciso trabalhar em mim, eu preciso destravar, eu preciso ter paciência. Fala, empreendedor, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Destravando. E hoje, Regis, a gente tem um cara top aqui, né? Apresenta ele pra gente. Boa noite, bom dia, boa tarde, depende da hora que você estiver vendo isso aqui, mas olha, pra mim é um orgulho, né? Porque fez parte de uma empresa nossa, ele vai contar a história dele, e é um jovem daqui de Arapiraca que inovou, que montou empresa, que vendeu a empresa na hora certa, que constrói outra empresa. Então é uma pessoa que a palavra medo não existe. Ele tem uma visão de futuro e ele, ao mesmo tempo, é o presidente da Associação Comercial de Arapiraca, que nós vamos conversar sobre isso. E eu quero dizer a vocês, empresários, que vocês dêem apoio às pessoas que estão à frente da Associação Comercial. Mas no final a gente conversa com mais calma. Isso mesmo. Hoje estamos aqui com Guilherme Souza Leão. Seja muito bem-vindo, Guilherme. Obrigado. Ele que é da área de tecnologia, é um batalhador, empresário que está aqui para contar um pouquinho, né? Então, Guilherme, a gente sempre gosta de começar onde tudo começou. Sim. Né? Então, a ideia do podcast é trazer esse conteúdo desde o início da história do empreendedor, né? E aí eu lhe pergunto, como foi que o empreendedorismo chegou na sua vida? O Guilherme, ele quando entrou no mercado, foi pensando em empreender ou você passou pelo tradicional e depois, em algum momento, te chamou a atenção e você falou, poxa, eu posso ir além? Como foi? Rapaz, primeiramente, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, como disse o Regis, para quem está assistindo, né? Eu não sei que horário você vai assistir, mas primeiro eu quero agradecer a oportunidade aqui que vocês me deram de participar e de repente mostrar um pouquinho da minha história e como exemplo, né, para os jovens que estão aí assistindo e até para os mais velhos, porque aqui a gente trata de uma troca de experiência, né? Regis é muito mais velho do que eu, muito mais experiente do que eu, né? Digamos assim, mas a gente sempre está conversando e sempre está trocando ideia. E passamos um bocado de tempo sem se ver, e quando a gente se viu, o sincronismo foi o mesmo, a sincronicidade foi a mesma. Eu estava no lugar certo, na hora certa, até porque eu não queria ter ido para o evento no dia que a gente se encontrou, mas enfim. Eu vou falar um pouquinho de mim, da minha história, eu também falo um pouquinho, também gosto de falar um pouquinho, né? Fica à vontade. Meu nome é Guilherme, sou conhecido como Guilherme Leão, né? Sou esposo da dona Nancha Carolina, sou pai de Leonardo, Ana Beatriz, Lígia e João Guilherme, que hoje está aqui me acompanhando nos bastidores. Sou batalhador, não vou usar a palavra de empresário porque eu sou batalhador, mas eu sou aquele brasileiro que a gente não desiste nunca. Tá? Eu vou tentar quantas vezes for preciso tentar, tá certo? Porque cada um tem seus objetivos, o meu objetivo é sempre fazer, se eu não puder fazer um bem a você, o mal eu não vou fazer, tá certo? E aí eu compartilho isso com a minha família, deixo o exemplo legado para os meus filhos, para minha esposa, que é uma companheira fora do normal, né? Espero que um dia ela assista, veja que o que eu estou falando aqui para o mundo escutar, mas é a pura verdade. Eu comecei a minha carreira, você me perguntou sobre a questão de empreendedorismo, de se eu comecei a empreender. Eu comecei a minha carreira, por incrível que pareça, tirando Xerox. Eu era tirador de Xerox no Detran, aqui em Arapiraca, né? Eu tinha consegui esse emprego lá como estágio para tirar Xerox, com meu tio trabalhava no Detran e precisava do tirador de Xerox e eu fui tirar. E desde quando eu parti para esse lado de trabalhar, eu sempre quis inovar. Então a gente ia até para aumentar o ticket médio da gente, a gente tinha uma cultura lá fazer assim, olha, 50 centavos o lado do documento na Xerox, porque para o cara sair do Detran, para encontrar a primeira Xerox, ficava uns 4 ou 5 quilômetros de distância. Então o cara tava aperreado, vinha do interior, queria tirar a Xerox, 50 centavos o RG, aí virava do lado mais 50 centavos, entendeu? E aí eu prestava conta, meu time me dava uma comissão porque eu subi o ticket médio da Xerox. E até então eu vim batalhando, a gente veio batalhando, veio conversando, veio fazendo de tudo
para que a coisa viesse dar certo, né? E graças a Deus eu comecei a pagar a minha escola na época, né? Então assim, meu pai chegou para mim e fez: "E aí?" Eu disse: "E aí que o senhor tem o seu emprego, o seu trabalho, e eu preciso ajudar o senhor de alguma forma." E aí o meu primeiro empreendimento foi trabalhar para ajudar em casa e ajudar na minha escola, que eu também não era muito estudioso, mas a coisa estava rolando. E foi na época que teve aquele boom da informática, né, que se ensinava Windows, Word, Excel, e meu pai, na época, funcionário público, aderiu ao PDV e pediu e perguntou: "O que é que eu posso fazer por você e pelo seu irmão para que vocês toquem a história de vocês?" Eu tinha 17 anos, meu pai chegou para mim e fez: "Eu disse: "Pai, eu quero um curso de informática." O meu irmão ainda tinha 12 anos, a diferença de idade são 5 anos. "Eu quero um curso de informática, porque se eu for para informática, eu vou aprender e depois eu vou passar para meu irmão." "Tá certo?" Meu pai disse: "Tá certo." Meu pai foi lá, recebeu o PDV, pagou o curso à vista, porque não tinha como assumir prestação. O curso era um curso de 3 meses. E era aqueles cursos interativos, né? Que você entrava com o seu usuário e senha, que era uma revolução naquele tempo. Sim. Você tinha uma sala de aula que você estava aqui, o cara estudando Windows aqui nessa mesa, o outro aqui do lado estudando Word, ali na frente tinha outro estudando Excel, e só um monitor, o cara que ficava dando um apoio aqui com a ferramenta e tal. E eu, com 30 dias, terminei meu curso. E aí o dono da empresa me chamou e disse, dono da escola me chamou e disse: "Olha, eu quero que você seja meu monitor." Aí eu tinha passado da fase do Detran, estava desempregado. Eu disse: "Não, eu aceito toda hora do mundo." Meu horário de trabalho era de 7 da manhã a meio-dia. Eu ficava de 7 da manhã na escola e ia embora meia-noite. Por quê? Porque eu passava pelo professor da tarde, passava pelo professor da noite, e no final da noite eu fazia um relatório para mim, do que eu tinha aprendido, do que eu tinha deixado de aprender. Só que aí o meu digníssimo ex-patrão na época disse a mim assim: "Eu vou soltando você aos poucos na sala de aula e você vai pegando como é que funciona a coisa." "Tá certo." Isso era numa quarta-feira. Quando foi na segunda-feira, ele disse que estava viajando, que ia passar uma semana em Manaus, que foi o boom da Zona Franca de Manaus. Ele ia para lá porque tinha umas coisas para lá, e me soltou na sala de aula só. E aí eu fiquei na sala de aula. Foi 30 dias de reclamação. Ou falando que eu falava alto, que eu atrapalhava a aula do vizinho. Aí ele chegou para mim e disse: "Olha, vou lhe dar uma chance. Eu vou lhe dar mais 30 dias. Aí ele foi, para mim, um puta de um professor, que ele chegou e disse: "Olha, aqui tá anotado todas as reclamações de você. Tá certo? Tá aqui as reclamações, tente melhorar." E assim foi feito. Ele me deu um prazo de 30 dias. Com 30 dias eu tinha assumido as turmas inteiras de amanhã, porque eu compartilhava com outro amigo. Eu assumi as turmas de amanhã. Das turmas de amanhã, eu assumi as de tarde e me tornei sócio do cara. E a ideia era a gente abrir escola de informática pelo interior. E aí a gente foi abrindo Palmeira dos Índios, São Sebastião, Junqueiro, Teotão de Vilela, São Miguel dos Campos. E aí eu conheci uns caras que vieram de fora para divulgar, que eram aqueles caras que chegavam com aquela raspadinha na sala de aula, os caras tudo bonito, engravatado. Na sala de aula o cara chegava com a raspadinha, aí fazia: "Você ganhou 50%. Aí o menino, o do lado, fazia: "Mas eu não ganhei não." Aí ficava chorando assim: "Não, mas eu vou lhe dar mais 50% daqui." Aí dava a bolsa, o menino chegava em casa: "Pai, eu tenho que estudar informática." Aí aquele ali me chamou a atenção. Eu disse: "Poxa, eu posso ser mais de que sócio e ser professor de informática. Eu posso começar a viajar e conhecer o Nordeste, o Brasil, sei lá." Acho que meu pai e minha mãe recebiam um convite do pessoal e disse: "Olha, eu recebi um convite assim para ir embora de casa." Isso tinha quantos anos? Eu tinha 17 anos. Não, eu tinha 16 anos, eu acho. 16, 17 anos. Aí minha mãe disse... Não, eu tinha 18 anos já. Minha mãe disse: "É isso que você quer?" Aí eu disse: "É." Ela disse: "Você tem coragem mesmo?" Eu disse: "Tem." Meu pai disse: "Vá, agora saiba entrar e saiba sair." Eu disse: "Tudo bem." Assim eu fui. Aí fui embora. Experiência de vida... Aí eu fui embora. Aí essa experiência de vida fora do normal. Eu só fui até Garanhuns. Fui Bom Conselho, Palmeira, Bom Conselho, Garanhuns. Aí passei um mês em Garanhuns, voltei para Bom Conselho. Mas assim, as campanhas que a gente conseguiu fazer na escola
foi coisa assim de cinema. A escola, a média de aluno era assim, ele tinha 100 alunos, né? Todas as turmas da escola tinha 100 alunos. A gente colocou 1.000 alunos para dentro da escola. Então, o meu maior case foi essa escola que a gente colocou 1.000 alunos. Caramba. Por quê? Por conta da interação que a gente tinha com os alunos, de conversar, de participar, de brincar. E eu era um cara novo, então eu era da galera. Eu era da galera. Mas sempre a gente com respeito. Tomava casa de gente brabo. Eu cansava de ser chamado para almoçar, para jantar, para o que fosse. Eu tava lá. Por quê? Porque eu fazia com simpatia, com jeito, não queria nada do que era de ninguém e conseguia romper essas barreiras. Aí eu fui. Aí quando foi um belo dia das mães, eu vim para Arapiraca, a minha mãe disse: você não tá com vontade de voltar não, né? Sua mãe quer que eu diga a senhora? Eu diga, tô não. Tô com vontade não. Ela disse, então fico, meu filho. Seu quarto tá ali, sua cama tá ali, seu irmão tá aí sozinho, só vive reclamando. Fica, eu disse, tá certo. Aí fiquei, voltei para Arapiraca. E foi quando eu comecei a reinar, que aí veio a internet, que era por pulso, né? E esperava dar meia-noite pra gente poder discar, o discadorzinho da IG, na época, para poder acessar a internet e conversar no bate-papo. E no mundo do bate-papo eu fiz amizade também, para saber como era que funcionava, como é que eu fazia para instalar um sistema no computador, que era o Windows na época, né? E aí eu fui aprendendo, autodidata, fui estudando, fui aprendendo. Foi quando teve a oportunidade eu não me lembro como foi na época, Regis, se foi uma oportunidade, se eu coloquei um currículo lá, eu acho que foi através de um currículo. Na verdade eu tinha um amigo meu que veio do Rio, o Alexandre. Sim. E ele ficou encarregado, foi a primeira pessoa que eu convidei, né, quando eu recebi a franquia. Foi isso mesmo. Aí eu fui a primeira pessoa que veio, que eu tinha trabalhado com ele antes, lá em Maceió. Inclusive ele foi meu fiscal, na época que eu fui presidente do Conselho de Administração, ele tinha sido meu fiscal. Tinha voltado para o Rio de Janeiro e disse, Alexandre, eu preciso de uma pessoa como você lá em Maceió, lá em Arapiraca. E a gente precisa fazer uma parte lá e você vai ficar como meu diretor direto aqui. Aí foi ele que cuidou dessa parte dos currículos, procurou. Eu acho que foi o primeiro contato seu, foi com ele. Foi verdade. Né? Eu era na época, apareceu, eu era comprador, nada a ver com tecnologia, mas eu era comprador de uma empresa grande aqui em Arapiraca. Eu entrei como comprador na perspectiva de mudar para TI, de fundar o famoso CPD na época. E eu consegui. Eu fundei o CPD da empresa, já tinha tido um CPD e fecharam na época, que era Central de Processamento de Dados, e eu fundei o CPD. Só que aquela vontade de partir para uma coisa maior. Sempre inovando. Fui funcionário da Coca-Cola na época. Na época eu fiz uma entrevista, passei para as duas empresas. Só que a Coca-Cola, o nome Coca-Cola, eu disse, não, vou para Coca-Cola. E foi uma experiência fora do normal dentro da Coca-Cola que eu passei. Depois eu saí da Coca-Cola e fui para essa empresa que eu tinha passado e não tinha escolhido. E fiquei lá durante um tempo. Foi quando surgiu aquele boom da Microlins aqui na região, no Brasil inteiro, né? Que era no programa do Gugu. Isso. Mostrando a Microlins. Foi quando o Alexandre me contactou, que tinha uma vaga, e até para psicóloga, que era a psicóloga da empresa na época. E ela soltou essa conversa lá dentro do grupo e eu fui atrás. Dentro do grupo não, dentro da empresa eu fui atrás. Aí foi quando eu cheguei no Alexandre, realmente. Aí eu fiz a entrevista com o Alexandre disse, tá contratado. Eu saí na época, eu lembro como hoje, eu saí na época de um salário que eu tinha lá de R$800 para ganhar R$600 na Microlins. Já visualizando que eu podia subir. Chego na Microlins, me deparo com esse cidadão lá na Microlins. Eita, tempo bom. Viu? Era ele e um outro sócio que ele tinha. E eu lembro como hoje, na Microlins você fechou 9 turmas. Eu era o cara que ficou com uma turma só, professor daqui, porque tinha um cara do Rio de Janeiro que veio pra cá que ficou com 8 turmas. E eu tenho um negócio comigo, né? Assim, não é que na época era porque tinha que dar pra dar certo, né? Tipo, o mal por si só ele se destrói. Eu disse, eu prata da terra e ficar aqui com uma turma só, eu digo, não, vou trabalhar. Primeira aula, bicho, minha, eu lembro como hoje. Juntou esse rapaz, o sócio dele na porta e a Tati, na época, na porta da minha sala de aula. Primeira aula da Microlins. Quando eu terminei a aula, os caras se levantaram e bateram palma. Você lembra disso? Aqui dali me trouxe um sentimento tão gratificante no mundo que eu não sei explicar. E eu tenho foto disso. Exatamente. Aí ele entrou na sala de aula com o jeito dele irreverente, aí saiu pegando na mão dos alunos tudinho, e aí acendeu aquela luzinha na cabeça deles, que eram meus diretores na época, né? E eu fiquei lá dando aula, tal, não sei o quê. Aí a coisa começou a se inverter. O outro professor começou
a envolver relacionamento pessoal e profissional. Exatamente. Na época era a turma de montagem e manutenção do computador. Ele acertava para ajeitar o computador dos alunos. Aí trocava peça e começou aquela confusão. E aqui aí foi fazendo assim. Eu fiquei com as 9 turmas. Aí esse cidadão não tinha o que fazer, me colocou como coordenador pedagógico para acabar de completar a minha vida. Pronto, eu vivia na Microlins e passeava em casa. E aí foi passando o tempo, foi quando eu recebi uma outra proposta de outra empresa, que eu disse, eu vou ficar não, vou sair, quero aprender coisa nova. Porque eu tinha na minha cabeça o seguinte, eu precisava passar por uma bateria de coisas que no futuro me desse uma bagagem para mim poder estar aqui conversando com você, falando de processo, falando de empresa, falando de gente que se deu bem na vida, que não se deu, porquê disso daí. Poder sentar na mesa com empresários aqui da região, como a gente tem, graças a Deus, muita amizade, né, com o Ibni. Ibni é meu padrinho nas minhas coisas, né, eu sempre peço conselho ao Ibni, que o Ibni tem essa metodologia. Sentar na mesa com o Regis, sentar na mesa com o Ibernon, e participar disso, aquilo outro. Então eu fui atrás de bagagem, eu precisava construir uma bagagem, porque eu tinha uma meta, que eu não alcancei essa meta ainda, mas eu pretendo alcançar, de chegar a 50 anos e ficar assim igual o Regis, com uma aposentadoria bem gordinha. É verdade. Agora me diga uma coisa, você quando saiu da Microlins, você foi para onde? Rapaz, eu não me lembro se... Até você montar a UP Tecnologia, pronto, como é que foi esse processo? Eu fui para Aluna Avícola. Entrei na Aluna de novo como comprador, de comprador passei para CPD, e foi onde eu comecei a implementar algumas coisas dentro da empresa, junto com a equipe, né? Que eu tinha uma equipe de gerente que era top de linha. Que aí tinha o Rogério Siqueira, que é presidente do ASA hoje, que era gerente de ovos de Aluna. Entrou revolucionando a parte de venda de ovos de Aluna, entendeu? Aprendi muita coisa com o Rogério. O Hugo, o irmão dele, era meu diretor na época. Quer dizer, você fez um network bastante interessante, conhecimento bom com o pessoal. Bicho, eu nunca trabalhei com um cara tão chato na época, mas que me ensinou tanta coisa igual o Hugo. O Hugo era aquele cara cri-cri, olha, não existe 2 mais 2 ser 5, 2 mais 2 é 4 e acabou. Era aquela disciplina, aquele cara que... Aí eu fui colhendo essas coisas de todo mundo. Aquela força de vontade, aquela garra do Rogério de ir atrás, de conseguir, pô... Na época aqui em Alagoas, a granja que era a que vendia mais, eu lembro esses números porque foi eu que levantei. A Carnaúba produzia 400 mil ovos dia. O Rogério entrou, a produção da Aluna era bem pequenininha, o Rogério entrou na Aluna, a produção da Aluna foi para 800 mil ovos dia. Abriu o estado de Sergipe, e é tanto que hoje, eu acredito que hoje, e assim me permita, eu não sei porque eu tô... foi minha cliente, né, quando eu estava com a UP, mas eu não sei se ainda mexe com frango vivo, porque na época era a maior granja de frango vivo do estado, hoje aí mantém-se no ovo, se eu não me engano é Luna Ovos hoje, até hoje. E aí eu passei pela Luna, adquiri essa bagagem, foi quando eu comecei a me especializar em interligação de empresa. Que foi na época que a Cefaz começou a pegar no pé, que as empresas, se você tivesse 3 lojas, eram 3 bancos de dados diferentes. E aí a gente precisava unir os bancos de dados. E aí não tinha fibra ótica no tempo, rádio, internet, comunicação via rádio. Só quem tinha era quem sabia o pulo do gato. A Luna contratou um cara chamado Felinto, na época. Eu lembro como hoje. Eu colava no Felinto. O Felinto tinha ódio, que eu colava nele, ficava aqui, assim, braço cruzado do lado dele, e pergunta. Aquele menino chato, que aí que sirva de exemplo para meus filhos. Logo. Aquele menino chato que cola do lado e fala assim, sim, mas por que você clicou nessa tecla? Por que você digitou esse comando? Isso aqui faz o quê? Repare só, a gente tá na época hoje que tudo é no celular. Né? Tudo é facilitado. Na época, era uma CPU desse tamanho, um disquete desse tamanho, o cara preparava pendrive era coisa de volta para o futuro. O cara preparava o disquete numa maquinazinha com Linux, um notebook velho, ele abriu o notebook assim e fazia assim, porque como ele dizia assim, esse menininho da bexiga. Tá olhando tudo. Tá olhando tudo. Ele fazia aqui, aí depois disse, Felinho, perde 2 ou você vai me ensinar, eu vou aprender. Se você quiser me ter aqui como um parceiro seu, para quando você, ele cara de Pernambuco, quando você estiver lá em Pernambuco, você me quiser ter como parceiro seu para dar suporte nas suas coisas, bem. Se você não quiser, eu vou aprender do mesmo jeito, você que sabe.
Aí me tornei parceiro do cara e comecei a fazer interligação. Agora as interligações meio toscas, assim, tipo, a gente interligava na época o escritório no Baixão, a gente interligava uma granja que tava na Bananeira. Arapiraca me deu essa vantagem porque Arapiraca é uma cidade plana. Exatamente. Né? Então tinha que ter visada, uma antena tinha que enxergar a outra. E aí a gente foi, bicho, não tinha dia de domingo. Eu lembro como hoje, que é assim, eu não me arrependo, mas eu perdi dia de pai, dia dos pais, eu perdi dia das mães, eu perdi festa de aniversário do meu irmão, porque sempre tinha um suporte, sempre tinha uma coisa, sempre tinha uma atividade, e em primeiro lugar estava a empresa. Em primeiro lugar estava a empresa. Para mim não adiantava, entendeu? Foi tanto que quando chegou no final do ano, na época a dona Isa, que era a diretora, a mãe do Luiz Eduardo, que é o diretor hoje, acho que é isso mesmo. Ela chegou pra mim e disse, vem cá, gostava muito de mim. Aí me deu um envelope. Aí quando eu cheguei em casa que abri o envelope, tava lá uma quantia de dinheiro arretada. Aí eu disse, oxi, dona Isa. Adicional, diga. Oxi, dona Isa. No outro dia ela me chamou e fez, cala a boca, diga a ninguém não, olha, fique na sua, cala a boca. Gostava demais de mim, a dona Isa, graças a Deus. E aí chegou o momento de passou o tempo da aluna. Eu disse, não, agora eu já sei interligar a empresa, agora eu vou botar a minha empresa para interligar as outras empresas. E aí eu comecei a prestar serviço. Foi quando... Nessa época já existia a OPS. Já existia a OPS nessa época. Aí você viu também o exemplo da OPS, que estava tomando conta do mercado, você disse, rapaz, eu estou sabendo isso aqui, eu também vou entrar nessa... Na realidade é o seguinte, o que é que eu tenho de concepção. Certo. Não adianta eu querer brigar com um gigante. Uma coisa assim, eu vou inventar uma inteligência artificial minha, hoje não adianta. O que é que eu tenho concepção disso? Eu preciso atacar onde está a falha das empresas. Exato. Se eu tenho esse serviço para explorar e não era de interesse da gigante explorar, então eu ia explorar. Porque só tinha eu no mercado para fazer isso aí. E assim eu interliguei aqui. Eu continuei com suporte na Luna, como prestador de serviço, interliguei o Grupo Real Arapiraca. Depois o Adelmo me convidou, eu fui trabalhar na Real Arapiraca para tomar conta da parte de infraestrutura. Foi que eu mergulhei nessa parte de infraestrutura. Eu consegui interligar o Grupo Coagro, na época aqui em Arapiraca, que eram 6 ou 7 lojas, se eu não me engano. E aí foram aparecendo as coisas maiores, tipo, agora apareceu a interligação do município. E aí eu disse, eu vou, a gente sem muita ferramenta no tempo, eu disse, eu vou. Aí comecei. Aí fiz uma interligação, só que nesse tempo eu já estava na UP, eu chego já na UP. Eu fiz a interligação que eu acho que foi a mais audaciosa no tempo, porque a gente não tinha ferramenta, não tinha o gestor de satélite para saber topologia, na época não tinha esse avanço que tem hoje do Google Earth, que você coloca lá e tal. E eu disse, eu vou. Era no olho. A gente ia, levava, eu lembro que eu tinha comprado um telescópio, chegava em cima, subia uma serra, meu carro não era 4x4, eu subia de ré, muitas das vezes, pegava aquele telescópio que botava assim, aquela serra é ela ali. E muitas vezes a gente foi, como foi na interligação, que a gente foi interligar Nossa Senhora da Glória com Itabaiana. No supermercado Nunes Peixoto. A gente fez a interligação. Não tinha avisado, era 62 quilômetros, não dava para ver olho nu, e eu não conhecia a topologia do local. Eu deixei uma pessoa minha para acender uma fogueira em cima de uma serra, que ela subiu a fogueira lá, e eu dentro de Itabaiana com o telescópio, a gente via a fumaça. Bicho, sem brincadeira, era o sinal de fumaça. E assim a gente fez a interligação. E estava funcionando, não sei se está mais hoje, por conta da fibra ótica, mas estava funcionando até um tempo desse. Isso estou falando aqui de 15 anos atrás. É muito tempo. Quer dizer que você montou essa empresa, aí quando você já, nessa prestação de serviço, você já estava com a UP? Nada. Ainda não. Então era uma empresa só de prestação. Mas tinha nome essa empresa? Não. Era o Guilherme. Era o Guilherme. Era o Guilherme. Como vocês já tinham conhecimento com outras pessoas, as pessoas sabiam da sua honestidade, da sua credibilidade, e foi lhe dando oportunidade. Exatamente. E você pegou os pontos fracos das outras empresas que não queriam fazer isso, porque era um custo e o retorno, você disse, isso aqui vai me servir porque eu vou ganhando clientes e isso vai trazendo novas oportunidades. Talvez eu não ganhe o que eu deveria ganhar agora aqui, mas no futuro eu vou ganhar mais. Exatamente. E foi sozinho. E fui só. Meu irmão chegou a ser meu ajudante. Entendeu? E aí depois disso, para chegar nisso aí, eu inventei de colocar realmente um provedor de internet. E aí eu tinha muita amizade com o Jean da Acesso 10. E o Jean disse, bicho, vá para Palmeira, use meu nome lá e dê seus pulos e se vire. Aí eu disse, tá certo. Assim a gente fez. Eu fui para Palmeira, eu e meu irmão alugamos um prédio
um senhor prédio na época para poder gerar autoridade e tal na cidade. Alugamos um prédio, colocamos, eu sabia já configurar tudo, porque eu tinha aprendido com o Felinto, então eu sabia configurar tudo, já tinha mapeado Palmeira do Zinho todinha no olho, né? Eu quero uma torre ali, outra torre ali, outra torre ali. Assim a gente fez e colocou. Aí eu disse, e agora para comprar as coisas, eu sem dinheiro? Eu disse, já sei. Vou meter os peitos aqui, falo com um com outros, bicho, quero comprar. Agora, quando eu puder, eu lhe pago. Aí, na época, um cara chegou pra mim e fez: rapaz, já tá certo. Pode levar as coisas aqui. Pode levar. Aí eu disse, beleza. Aí eu disse, eu quero tantos rádios disso, tantos rádios daquilo, tantas antenas, naquele tempo daquelas antenas de grade que parecia uma grelha de churrasqueira, né? Sim. Pode levar. Aí, beleza. Trouxe tudo. Aí cheguei em Palmeira, meu irmão, na época, namorador, fez amizade com a cidade todinha. A minha secretária, tinha contratado a menina para ser secretária, ela era esposa de um rapaz que trabalhava na rádio. E a rádio, quem tinha rádio tinha torre, né, em cima da serra. E a gente precisava de torre em cima da serra. A gente fez amizade daqui, amizade dali, eu boto internet na casa de fulano de graça e não sei o que, a gente foi e conseguimos a torre da rádio para usar. E a gente montou a estrutura toda de Palmeira do Zinho. Com 60 dias eu era o maior provedor de Palmeira. A UP estava lá no tempo. Mas eu era o maior provedor de Palmeira. Por quê? Naquele tempo, como hoje ainda tem empresas que fazem isso, cobrava instalação de internet. E aí, o que foi que eu disse? Cobrava instalação e cobrava endividamento, porque até por falta de informação. Porque você não pode cobrar instalação, você tem que cobrar adesão. Instalação, quando você cobra, o equipamento é seu. Exato. Só que aí veio o meu ciclo de amizade, um advogado chegou para mim, amigo meu, e falou, bicho, você não pode não cobrar instalação. Eu disse, por quê? Ele disse, porque se você cobrar instalação, se o cara cancelar, você não pode buscar o equipamento na casa do cara. O equipamento é dele. Aí eu disse, é nada. Ele disse, agora eu vou inverter o jogo. Eu vou cobrar adesão e vou colocar amanhã uma propaganda na rádio dizendo que gente que tiver equipamento em casa, o equipamento é da pessoa, e quem virar para nossa internet ganha 30 dias de graça. Beleza? Beleza. Que seria 10 anos. Meu amigo. A outra empresa perdeu os equipamentos, você ganhou novos clientes. Vamos ver o marketing. Você ganhou novos clientes, a rádio estava com as suas propagandas e você deu um prazo e a empresa, sua concorrente, logicamente, teve que lutar juridicamente. O problema é dela, não é seu. E você teve, quer dizer, que o laboratório da sua iniciação, o laboratório foi Palmeira, que você disse, é isso que eu quero e agora eu vou jogar para Arapiraca. Exatamente. E aí foi quando a gente ficou trabalhando lá. Eu, na época, bicho, eu comecei um negócio com 5 mil reais. 5 mil reais fiado. A gente começou um negócio. Com 2 meses, a gente tinha um negócio na mão que valia mais de 300 mil. É isso que eu estou interessante. Agora me diga uma coisa. Quando você... Vamos agora para a UPS. Tá. A marca UPS. Por quê? Porque eu sei que você... eu quero saber por que você fez a tecnologia com o nome, se você teve sócios, quanto tempo você ficou com ela. E uma das coisas que a gente tem quando monta uma empresa é a dificuldade de sair da empresa. Que alguém chega para você e diz assim, olha, eu quero comprar. Você olha assim e diz, rapaz, eu subi serra, eu desci serra, eu peguei chuva, esse negócio é meu e é quase familiar, como é que eu vou? Deve ter sido uma boa proposta, mas assim, simplificando. Você montou essa empresa, quanto tempo você ficou e para quanto tempo para a proposta da concorrente comprar a sua empresa? Você gosta de conversar, eu vou conversar também. só lhe corrigindo um adendo, não foi OPS. A OPS do Claudemont, muito amigo hoje, graças a ter uma consideração muito grande por ele, foi UP. Aqui eu montei pro UP. Sim, a UP. Isso. A sua. A minha. Mas você vendeu para quem? Para UPS. É isso que eu estou dizendo. Então, porque o nome é bem parecido, né? É bem parecido. Então você montou a UP. Isso. UP, tecnologia, que a sua concorrente era a UPS e depois ela comprou você, fez uma proposta de compra. Pronto. Então, quando eu saí de Palmeira, que aí aí na época a gente sofreu uma bala que caiu uma torre da gente, eu não tinha mais de onde tirar dinheiro para fazer as coisas. E aí vem o lance da sincronicidade que a gente tava falando aqui nos bastidores, que o Rogério Siqueira tinha um provedor aqui, que ele saiu da Luna e colocou um provedor com o Jorge da Centegraph. O Jorge. Que era sua internet o nome. Sabia, né? E quem prestava serviço para eles era eu. Tinha um rapaz lá dentro que tinha sido meu aluno na Microlins, o Vitor, que é de Palmeira, o Vitor Mota.
E quem prestava serviço lá, quem prestava suporte ao Rogério era eu, porque o Rogério, a gente passou 2 anos dentro da Luna, dormindo e acordando dentro da Luna. A gente implantou sistema de palme na época que não tinha. A gente implantou boleto, porque a Luna, os recebimentos dos vendedores era tudo no dinheiro, que era feira. A gente implantou boleto bancário, implantamos muita coisa lá. A gente revolucionou muita coisa. E o Rogério estava em Palmeira dos Índios no dia que eu tive um abalo lá com a torre que caiu. E uns equipamentos que foram retirados da torre da UI, que a gente achava que tinha tudo de boca, né? A gente conheceu um cara da UI, o cara disse, pode usar, que ninguém vem aqui não. A gente foi e colocou os equipamentos, mas teve uma fiscalização e desceram os equipamentos. Nós já estava lá e disse, gritou em Palmeira. Eu disse, é nada. Ele disse, pois vamos almoçar, eu tenho um negócio pra você. Aí ele disse, bora, já tô pronto, eu vim pra almoçar com você mesmo. Beleza, vamos almoçar. A gente sentou a almoçar e eu contei a história. Ele fez, olha, dinheiro eu não tenho não. Agora eu tenho um limite de cartão de crédito bom e a gente faz acontecer. Esse abalo da gente tinha acontecido dia 29 de janeiro de 2006. Aí o Rogério chegou, era tipo assim, isso aconteceu numa quarta-feira antes da semana do carnaval. Nós tínhamos exatamente 10 dias dessa quarta-feira até dessa terça-feira até a quarta-feira de cinzas. Para 400 clientes a gente colocar no ar. Caramba. O Rogério entrou na sociedade, a gente mandou confeccionar de ferro 3 torres, a gente chumbou as 3 torres, a gente comprou os equipamentos de São Paulo, vinha de avião, a gente montou as 3 torres e a gente migrou 400 clientes até a quarta-feira de cinza. Quarta-feira de cinza. Hoje é inadmissível você passar um dia sem internet. Exato. Hoje não existe. Mas na época, a minha carteira de cliente lá, como a minha carteira da UP, eram clientes que queriam ser clientes de agente. Por quê? Porque a gente sempre disse, olha, a internet caiu porque foi um erro da gente aqui. A gente clicou no botão que não era para clicar e derrubou vocês. Eu sempre fui verdadeiro com meus clientes. Olha, sempre. Deixa eu dizer uma coisa interessante. E é isso que eu não entendo do empresário. O empresário, ele gasta uma fábula com o departamento de marketing para conquistar o cliente. Essa é a diferença do Guilherme. O Guilherme, ele sempre colocou... Primeiro que o Guilherme, né, porque eu estou na presença dele, ele sabe disso. Ele tem um jeito de falar, ele tem um olhar de verdade. E aonde ele passou não teve nada contra, entendeu? Então, as pessoas chegam assim e dizem, esse cara sabe o que está falando. Então, você, empresário, tem uma mania de gastar dinheiro para conquistar clientes. Aí você chega, conquista 10 clientes. Aí vem o seu departamento de apoio ao cliente, né, de serviço de... E aí você perde o cliente, mas rapidinho. Quer dizer, eu acho interessante o seguinte, você tem um cliente com a fidelidade, sabe, Lucas, de 10 anos. O cara tem 10 anos com você, o cara nunca atrasou um boleto. Aí quando a empresa lança uma propaganda nova, aí dá aquele novo, metade do valor, para que ele entre para você. Esquece quem está com você, entendeu? Há 10 anos pagando em dia. Porque eu acho interessante. Eu digo, pô, cara, eu estou pagando em dia há 10 anos. Eu quero um ponto a mais na minha empresa. Já aconteceu comigo. Um ponto a mais. Por que você vai cobrar esse ponto a mais se o cara é um cliente? Aí vem o outro, diz assim, olha, eu boto 2 pontos pela metade do preço. Você perdeu todo o investimento que você fez em marketing. Você saiu com um cliente insatisfeito, você sabe disso, você sabe que cada cliente satisfeito, o cara passa 8, elogiar ninguém elogia, mas falar mal é raro, são 8, cada um é 8. Então, Guilherme, eu acho assim, sabe? Primeiro que você sempre foi verdadeiro. Inclusive, olha, eu estou aqui conversando com o Guilherme e trouxe ele. E outra coisa, você falou numa pessoa muito importante que eu quero ver se a gente traz, que é o Jorge, da gráfica. Porque o Jorge também tem uma história. O Jorge tem o Jorge não foi só a gráfica, né? Sim. O Jorge montou várias coisas e tal. E eu quero ver o Jorge, que você venha contar a sua vida aqui também pra gente e ensinar essa transformação, porque você foi o que mais sofreu, né? O que era o marketing antes, que eu quero uma gráfica, hoje acabou. E o Guilherme é isso, sabe, Guilherme? Então você pegou, saiu de Palmeiras, montou seu compromisso, vamos lá, simplificar. Houve esse problema das torres, Deus botou alguém na sua... Vamos fazer, você, em 4, 5 dias, você atendeu os seus clientes, porque sempre você colocou isso, atendimento do cliente em primeiro lugar, e aí, vamos dizer assim, normalizou aquela situação em Palmeiras. Sim. Aí você veio para Arapiraca? Não, aí a gente foi
Passou um tempo, a UPS na época fez uma proposta para comprar. Eu passei muito tempo, eu vou revelar isso aqui, são revelações em primeira mão. Mas me diga só uma coisa, entre você tá com a UPS, Com a UPS, desculpa, com a UPS, e você, pelo que você falou, você estava mais em Palmeira. Eu só atendia Palmeira. Mesmo assim, ela quis fazer a proposta porque você estava dominando, ou ela estava pensando assim, esse cara, se eu deixar solto, ele vai para a Piraci, ele vai... Tava incomodando. Houveram comentários na época, né? E você iria para outros que a gente ia sair, que é o que foi que acontece hoje, na época, a gente tinha um grupo. No grupo era o Jean daqui, né, que permitiu a gente utilizar o nome, era eu em Palmeira dos Índios, que eram as regiões, tinha em Olho d'Água das Flores o Afonso, que é primo do Alberto, que hoje são Super Connect, e tinha o Elvis, que era de Santana, que eu não sei como é que o Elvis está hoje, mas o Alberto e o Afonso se tornaram monstros. O provedor, a Super Connect hoje, ela é digna de respeito e de parabéns, porque os caras estão atendendo o interior de Sergipe quase todo, subiram para Maceió, e o Alberto não para. Alberto, se eu um dia você ver esse podcast, você é uma máquina de fazer dinheiro, meu irmão. Um dia eu quero pelo menos chegar nos seus pés. Entendeu? Então, assim, eles era um grupo que a gente tinha. Então a gente tinha um acordo, não podia vir pra cá nem pra lá. Só que o grupo tava se fortalecendo. E eu, com as minhas agonias, na época, em falta de experiência, que eu tô aprendendo isso de um tempo pra cá, depois que a gente levou aquelas rasteirazinhas da vida, a gente, na época, o Rogério chegou pra gente e perguntou, vocês querem vender a parte de vocês? E a gente ficou com raiva, porque já tinha o Vitor, que tinha saído da Super Connect, da sua internet, pra vir pra Palmeiras. Eu chamei ele como sócio, porque ele foi meu melhor aluno de montagem e manutenção de computador, e tinha chamado o Rogério, então eram uns 3 sócios. Cada um, eu entrei com 5 mil, o Vitor, que chegou depois, entrou com 15, o Rogério entrou com 30. E o Rogério disse, eu disse, como é, Rogério? Não, a gente não quer vender a parte da gente, não. Que conversa é essa? E criou-se aquele clima, aquele entrave. Eu passei, acho que uns 20 anos da minha vida martelando na cabeça se eu voltava a querer gostar do Rogério de novo. Porque o Rogério, quando viu o clima, e isso é uma questão de maturidade, quem está me assistindo, o tal do negócio, ele não é que ele não tenha escrúpulo, mas o tal do negócio, ele não pode ter sentimento. Ele é um negócio. Não pode ter apego. Ele não pode ter apego, ele é um negócio. Então o Rogério chegou pra gente, viu que a onda da gente era outra, viu que eu tinha entrado com 5 mil e o Vitor por 15, e o Rogério fez uma proposta, vou comprar a parte de vocês quanto é. Eu, achando que tava abafando, aí disse, a minha parte eu não vendo por menos de 50. Aí o Rogério disse, 40 paga, eu disse, paga. Ele disse, vou pagar em 15. Eu disse, quem paga em 15, paga em 10. Eu lembro como hoje. Aí eu disse, 4 meses atrás, com 5 mil fiados, eu saindo com 40 no bolso, né? Aí à noite na casa do Rogério, assinar os cheques, assinar os papéis e tal, vendi o provedor. O Vitor me liga com 20 minutos, vende essa tua parte, vendi a minha. A gente tudo menino, o Rogério já tinha a cabeça, naquele tempo já era uma cabeça revolucionária. Aí ele tinha vendido o provedor para a UPS, depois a gente ficou sabendo por 360 pau. E a gente ficou com raiva. E o Vitor é um cara o Vitor tem alma limpa até hoje. O Vitor foi trabalhar com o Rogério, eu fiquei emburrado. Passei um tempo da porra pensando naquele negócio. Depois o Rogério ligou pra mim e disse, bicho, quer vir fazer parte do meu negócio? Eu disse, quero não, Rogério. Mas antes eu tivesse ido na época. Mas eu tinha maturidade. Cada pessoa não, no seu tempo. O sentimento, sabe o que é, cara? Olha, a gente aprende depois. Eu tenho 3 palavras hoje que eu tô tentando ver se eu consigo cumprir. Olha, desculpa que daqui a pouco você vai fazer as suas perguntas. Não, só essa parte que eu acho legal. Eu tô amando aqui porque eu tô fazendo várias anotações aí. Porque você é jovem e você tá com a sua empresa. Olha, tem 3 palavras hoje que eu tô tentando ver na minha contagem decrescente, que agora, depois que você passa dos 50, é decrescente. Daqui pra frente é só pra trás. Né? É só pra trás. Aí é o seguinte, olha, compartilhamento. Não adianta você chegar a uma certa idade. Enquanto você está jovem, está negócio é negócio. Mas depois que você se aposenta, você tem que passar o que você aprendeu, tá? Com certeza. Compartilhar. Segundo, que é bem difícil, embora a gente reze na igreja e tal, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos. O sentimento, assim, eu tenho dito o seguinte, você perdoa, mas não esquece. Tá? E eu aprendi uma coisa, sabe, Guilherme? E aí você conviveu com isso. Quando alguém lhe faz uma sacanagem, momentaneamente você fica sem querer ver a pessoa. Aí o tempo, inclusive isso relacionamento, tudo. Depois, o tempo é bom
e você vai esquecendo. Só tem um detalhe, uma pessoa me disse isso, eu nunca vou me esquecer. A pessoa que lhe sacaneou, toda vez que lhe encontrar no canto, baixa a cabeça. É impressionante. Quando você é sacana, o outro sacaneia, é tudo sacanagem, né? Mas quando você é correto, nunca esqueça isso, cara. E alguém lhe sacaneia, você vai se esquecer aos poucos. Você vai perdoar, mas não vai esquecer. Mas aquela pessoa, quando o Guilherme entrar na sala, isso eu tô falando porque não foi uma vez só, baixa a cabeça. Outra coisa, não levanta os olhos para você. Então você, do tempo todo que você, pelo que eu entendi, e olha, Guilherme, eu passei um tempo lá em Maceió, voltei, eu não vejo, isso eu disse o Ibne, porque o Ibne lançou um livrinho agora, muito interessante, né? Como você ter o seu sócio, né? Que né? Isso. Porque não é à toa, e ele disse pra gente, olha, eu quebrei, eu voltei, hoje eu tenho 29, 30 empresas, mas a coisa mais difícil é sócio. Quando você tem um sócio na agonia de alguém chegar e dizer, não, vamos fazer, porque existe o sócio que acredita em você e existe o sócio amigo, aquele Exato. que não quer deixar você na mão, né? Você teve alguns sócios amigos e teve alguns sócios que tinham interesse no seu potencial, Sim. que depois lhe ofereceu uma proposta, você ficou magoado, mas você seguiu adiante, isso é que importa. Aí você vendeu a sua parte, o outro seu amigo vendeu a outra parte, e aí? E aí a gente vendeu, e só completando, tá? Eu passei muito tempo na minha vida interpretando e julgando o Rogério na época. Mas depois eu percebi que a gente, eu e o Vitor na época, a gente não tinha maturidade para acompanhar um negócio. A gente não tinha maturidade de ser empresário, de ter empresa, de ter nada. O Rogério estava em outro patamar. Não, mas peraí, eu só queria saber o seguinte, agora eu não conheço o Rogério, nem quero que você não quiser responder, não responda, mas olha, nessa história toda, o que me deixa assim é o time. Entre a proposta que ele fez para comprar a empresa de você e o tempo que ele teve para vender a Ops. Por quê? Porque uma coisa não, esses meninos estão num outro patamar, não sei o que, eu vou desenvolver isso aqui e vou seguir. Outra coisa... Pode fazer. Negócio do diabo. Sim. Outra coisa é o cara já ter tido a proposta da Ops. Não, houve isso não. Então, isso não. Então é isso. Não foi sacanagem, não. Então, pronto. Não foi bom Se não negócio. houve, Foi se for falta de negócio, experiência. Não, cara, no meio do processo, pra você ver como as coisas eram. A minha empresa era no nome, eu tava num processo de separação, e a minha empresa era no nome do meu pai. Meu pai é um cara muito chato, muito correto, aqueles homens à moda antiga. A empresa é o nome dele. Pra gente ter uma conta na Caixa, tivemos que comprar um título de capitalização. Uhum. No meio do processo, o Rogério entrou de sociedade na empresa, a gente passou os acessos à conta, tudo. Meu pai foi sorteado num título de capitalização na Caixa Que Econômica. legal, cara. Aí foi na Caixa Econômica, recebeu o dinheiro, recebeu, mas o dinheiro era da empresa. Uhum. O dinheiro não era do meu pai. Exato. Meu amigo, isso criou uma confusão dentro. Aí foi daí. Então, assim, foram uma série de coisas que De fatos aconteceram que foram acontecendo. que nós não tínhamos maturidade, que é o que eu digo. Eu já passei por várias empresas, por vários locais, já prestei várias consultorias, inclusive de processo. Já chegamos em empresas gigantescas para poder revolucionar, demitir gente, trocar gente de lugar, por conta da minha bagagem. E eu sempre digo, eu fugi do Ibne 3 vezes. Por quê? Porque eu não tinha maturidade de sentar com o Ibne para conversar. Ficava com medo que ele Com pegasse medo. as suas ideias. Então, eu primeiro fui me informar, eu primeiro fui aprender para poder receber o Ibne na minha empresa, que foi quem resolveu todos os meus problemas, já na UP. Porque antes da UP, quando eu saí dessa empresa, eu fui montar provedor de outras pessoas. Eu montei provedor em Penedo, eu montei provedor em São Miguel, eu montei provedor em Batalha, eu montei provedor em Santana, eu montei provedor numa cidadezinha perto de Recife, que eu não lembro o nome. Eu saí montando empresa, pros outros. Em São Miguel dos Campos eu montei 2. Um deles ainda está lá até hoje e hoje atende o litoral sul todinho, né? Que é o Coffee Net, que é o café. Eu montei muita coisa para os outros. E aí foi quando eu disse, pô, peraí, eu tô montando, o pessoal tá dando certo, porque eu não monto o meu de novo. Tinha vindo da minha parte, e aí eu fui montar. Eu montei um provedor chamado BRNet. Eu não sabia desse. Antes da BRNet, só para concluir, eu trabalhei na Popular Alimentos como TI da Popular, né? E foi onde eu conheci o sistema, que era o Proteus, né? Que era o Microsiga. Trabalhei na Real Arapiraca, já tinha o Microsiga, e depois eu fui para Popular, mas na Real Arapiraca eu era infraestrutura, e lá na Popular eu fui ser gerente de TI.
de tecnologia. E conheci o Microsiga na época. E aí me apaixonei pelo software, pelo sistema, e fui chamado pela TOTVS, que na época era a segunda maior software house do mundo, a brasileira, e para ser analista da TOTVS, para trabalhar na TOTVS. Pedi demissão na Popular. E fui viver o sonho de analista da TOTVS. E fui. Por quê? Porque analista da TOTVS eu tinha a oportunidade de viajar a América Latina inteira, talvez o mundo, que a TOTVS era gigantesca. Só que aí eu recebi uma notícia lá quando eu cheguei. Disse, olha, você vai ser o único analista da TOTVS no Brasil que não pode sair de Alagoas. Mas só que eu já estava empregado de carteira assinada, puta do salário na época. E assim foi. Meu projeto foi Carajás. Eu passei 8 meses dentro da Carajás para virar o sistema da Carajás, que era de um analista local, e a Carajás cresceu e precisava controlar melhor as suas coisas. Eu tinha especialização, que era no módulo de estoque, era formação de rota, que era o OMS, e o WMS, que era questão de gestão de ruas do estoque. Eu tinha especialização nisso. Só que a coisa rodou um negócio tão legal para mim na época, que eu saí da TOTVS porque eu pedi demissão como arquiteto de soluções. Que aí veio nos bate-papos com o empresário, você fala, pai, você é vendedor. Eu disse, rapaz, não sou vendedor, não. É vendedor porque você sabe conversar, porque você sabe, bicho, não sou. Porque pra mim o vendedor é o cara que vem aqui, Regis, tem um negócio pra lhe vender. Tem um negócio pra lhe vender. Aí o Regis faz, bicho, eu não tô afim, pronto, amanhã eu não venho bater na porta do Regis mais. Aí eu não sou o vendedor. Eu sou o cara que sei falar bem da minha solução, que eu aprendi com o Alexandre na Microlins, que o Alexandre chegou pra mim e fez, bicho, fale bem da Microlins, dos custos da Microlins. Esqueça o concorrente. Fale bem do que é seu. Concorrente, se ele tiver de vingar, ele vinga. Se ele não tiver, ele se afunda e acabou. Pronto, aprendi isso. E aí eu falava bem do produto da gente. Sentei numa reunião com o Abílio na época, com o, acho que é o Alex, com o pai dele na época, aquele senhorzão assim, cabeça... Na época não tinha... Para mudar o... Para mudar meu amigo. Sentei na mesa com eles aqui. Ele disse, olha, se você me permite, meu gerente da TOTVS, assim, apresentando a ferramenta, eu disse, se você me permite, eu vou me intrometer, que eu já tô me dando agonia. Sem formalidade, sem nada, já tá me dando agonia. Se me permite, aí comecei a falar do sistema. O sistema faz isso, o sistema faz aquilo. Agora depende de vocês. Vocês estão preparados para absorver o sistema que vocês já assinaram o contrato, já pagaram 1 milhão? Aí os caras pararam na mesa aqui. Resultado da história. Eu passei 6 meses dentro da Carajás e passei 6 meses em casa porque a Carajás paralisou o processo de implantação do sistema porque não tinha condições nem processo formado para absorver o sistema dentro da empresa. E esse, naquela época, era o maior problema. Você chegava lá, vendia um software, vendia tudo, mas você não controlava estoque, você não tinha nada. Você, quer dizer, era uma bagunça. E outra coisa, Carajás, eu acho que é 200 mil itens, alguma coisa, né? Muito item. E aí o cara não tem esse controle e quer que o sistema faça milagre. E tem mais um detalhe, você tem que ter 1 ou 2 pessoas ali que saiba digitar certo. Porque não se errar uma vírgulazinha, se errar uma coisinha, se errar a data, o sistema não vai corrigir. Não. Hoje talvez corrija, depois a gente vai falar nisso, mas... Empresas hoje, por onde eu passo, a maioria ainda continua com certas coisas, um resquício do passado ainda. É cultura. Aí a IA chegou, né? Aí a IA chegou. Aí o que acontece? Eu fiquei em casa numa situação porque é horrível, cara. Eu recebia bem, mas o meu trabalho se resumiu, eu não podia viajar. O meu trabalho se resumiu a, de manhã, abrir o computador, enviar um e-mail do relatório das atividades que eu ia fazer durante o dia, que não passava de entrar na Universidade de TOTVS para poder fazer os cursos da TOTVS, concluir o curso e no final do dia eu dizer o que foi que eu fiz. Eu passei 6 meses nesse batente. De segunda a sexta. Eu disse, bicho, chegava pro meu gerente e ligava, bicho, me demita, pelo amor de Deus. Empreendedor, ele se sentia inútil. A palavra é essa. A pior coisa do mundo. Estagnado. Quando eu falei pra você, às vezes quando a gente é professor, e às vezes, é por isso que eu disse a ele que queria conversar com ele, porque às vezes você tem uma ideia, ou você vê um funcionário, ou você vê alguém, você sabe que o cara tem um potencial. Você lembra que eu falei isso na última coisa? E você acredita, sabe que aquilo é possível, e o funcionário não quer. Ele não quer. A mesma coisa, quer dizer, você tem um sistema, você sabe que o sistema funciona, que o problema é que aquela empresa não quer seguir algumas coisas banais, básicas, para poder jogar no sistema, e você fica em casa recebendo sem produzir. Sem nada. Aí eu encontrei o dono da TOTVS, repara, eu fui num evento, fiz de Artigo para Coração, fui para esse evento, em Recife, Universo TOTVS, que era um evento que tinha anualmente.
eu cruzei com o dono da empresa, seu Laércio Consentino. Hoje, um cara de bilhões. E eu encontrei, aí todo mundo com vergonha, naquele tempo a gente não tinha celular para tirar foto, mas todo mundo com vergonha de pedir um autógrafo. Cara, eu fui lá e pedi. Eu disse, seu Laércio, aí ele parou assim, chegou ali para mim e disse, você é o quê? Eu disse, eu sou o arquiteto de soluções da sua empresa. Ele fez, rapaz, parabéns, não sei o quê. Como é seu nome? Aí eu disse meu nome. Ele disse, se eu tivesse me dar um conselho hoje, o senhor me dizia o quê? Ele disse, eu dizia você, eu falaria para você o lema da TOTUS. A gente precisa dividir para multiplicar. Aí eu fui para casa. Meu Deus, o que é que ele quis dizer com isso, que dividir para multiplicar? Aí depois eu aprendi que a gente não era feliz sozinho. Se eu vou para um negócio hoje em dia, que aí depois o mestre Ibn me mostrou como é ter sócio, porque você já teve sócio, eu já tive sócio. É difícil. E a gente já levou várias patadas na vida. Com certeza. O Ibn desmistificou isso pra gente, né? Pelo menos pra mim. Por quê? Era um cara que tinha na época 26 empresas, com 29 sócios diferentes, trabalhava terça, quarta e quinta, Exato. e tinha 3 férias de 30 dias no ano. Aí falou isso no coisa. Rapaz, Eu, senhores empresários, olha, 5 exemplos desse jovem aqui. Porque, cara, é impressionante, sabe? E outra coisa que a gente não falou, que depois eu acho que você vai tocar, mas é o apoio familiar. Exatamente. O apoio da parceira que você falou no início, aquela pessoa que está ao seu lado, lá o tempo para cá, o tempo para lá, acredita em você, Exatamente. apoia você. Porque se você não tiver isso, cara, você chega na sua casa para passar 6 meses, já com essa frustração, e ao seu lado está uma companheira. O que você está fazendo aí? Tá Não sei o quê. Sai dessa empresa. Aí, meu amigo. Não, vamos lá, você está estudando, eu vou estudar, vamos fazer junto e tal. Então, apoio familiar, cara, é também muito importante. Rapaz, A harmonia familiar é a coisa mais importante. primeira sócio que a gente arruma na vida da gente, primeiro sócio da gente é a mãe, É a mãe. né? É o primeiro que a gente arruma. O segundo é a É a esposa. esposa. Não tem pra onde correr. Eu trabalhei na UP, que aí, saindo da TOTUS, eu pedi demissão e fundei a BR Neto. Mas você, eu interrompi, desculpa, você foi lá, você quando viajou, já tinha intenção de conhecer os diretores da empresa? Tinha que ir atrás. Você foi com essa intenção? Com Eu vou para certeza. lá ver o evento, mas assim que pintar um negócio... A oportunidade. Interessante, eu fiz isso com o dono da Microlins. Que inclusive eu fui entregar a empresa a ele e dizer, porque você sabe que tem aqueles problemas que eu dizia que a gente, como é franqueado, você tem que ter o perfil de franqueado. É aquele cara que segue. E a gente que eu sou ariano, você quer mudar, né? É. Aí eu fui conhecer o Sevenzato, que inclusive hoje tem um programa aí que pega a ideia dos caras. O Sevenzato estava lá em Lins, no evento, e aí o pessoal, eu fui lá. Aí quando eu fui lá, eu disse, olha, Regis, eu sou de Arapiraca. Você é de Arapiraca? Porque ele lançou o negócio do sistema via satélite, e eu fui um dos primeiros a entrar. Aí disse, você inclusive fez a coisa, eu fiz a transmissão para você e tal. Eu digo, pronto, tudo bem. Quer dizer, eu não tive, igual a você, eu digo, eu quero conhecer, eu quero saber se esse cara me conhece, ou se eu sou só mais um para ele. Então, isso que você fez foi certíssimo, entendeu? Saiu de lá, ele deu esse conselho, é dividindo que se multiplica. Né, a gente tem que dividir para multiplicar. E aí você voltou como? Aí eu voltei, pedi demissão da empresa depois de um tempo, que eu não estava aguentando mais, e disse... Porque continuava em casa. Continuava em casa. Aí não quis mais por causa disso. Aí foi quando o meu vizinho, no grupo, já tinha WhatsApp no tempo, né? No grupo do WhatsApp falava, bicho, as internet daqui, vocês estão com em casa? Aí eu disse, porra, bicho, não é possível. As internet daqui estão sem funcionar. Estão sem funcionar, porque estão sem funcionar, e dor de cabeça, e no grupo do WhatsApp do bairro. Uhum. Aí eu fui... O problema de alguém é solução para o empreendedor. Com certeza. Com O certeza. empreendedor, ele é uma máquina de ver oportunidades Isso, e com pensar em certeza. soluções. E, bicho, eu depois que eu formei a minha consciência, né? Voltando à questão do Rogério, aí eu saí. E quem me ajudou a colocar o provedor foi o Rogério. O Rogério tinha uma distribuidora de equipamentos, que tem até hoje, que é uma das maiores do Brasil. E ele disse, bicho, o que passou, você tem raiva? Não, de jeito nenhum. Agora não. Mas na época eu tive. Mas agora não, agora minha cabeça está formada. Se o que você precisar, as portas estão abertas. E tá aberta até hoje, que até hoje a gente é parceiro. Que bom. Entendeu? Parceiro. E uma pessoa que eu tenho hoje um apreço muito grande, que eu posso ligar a qualquer hora pra dizer, bicho, eu tô precisando de um conselho. Ele faz, vem aqui. Aí eu vou, a gente senta, conversa. Você me orienta a fazer o quê? Bicho, eu acho que você tem que ir por aqui. Beleza, obrigado. E eu tô às suas ordens, você tá a minha. Acabou. É desse jeito. E aí a gente tocou o negócio. Aí foi quando eu coloquei a BRnet. Eu contraí um sócio na BRnet,
que eu digo, vou dizer e repetir as palavras que o Ibn me disse. Sócio é sócio complementar. Para negócio pequeno, precisa ser um sócio complementar. Por quê? O investidor vai cobrar a conta. Não adianta. Às vezes você vende uma história, um papo muito bonito para um sócio investidor para captar aquela pessoa e você termina frustrando aquela pessoa e termina desorganizando uma relação que tinha tudo para ser boa. E a gente, eu digo a gente, eu e ele, porque a gente tem um time muito parecido, a gente não para. Uhum. Então, eu acerto um negócio com você que a gente vai fazer aqui. Olha, a gente tem que colocar 3 tijolos para começar o negócio. Amanhã a gente tá colocando 5. Ou a maneira diferente. Ou a maneira diferente de colocar. Ou vai botando um tijolo assim, um tijolo assado. Por isso que franquia não dá, cara. Exato. Porque franquia é padrão. dá dinheiro, mas é para aquela pessoa que sabe cumprir ordem. Exatamente. Entendeu? Então, assim, aí o meu sócio não entendia porque eu tinha certos tipos de atitude. E aí a gente foi e decidiu que era melhor ele comprar a minha parte e eu sair do negócio. Só que, nesse contexto, eu já tinha empresas que eu já atendia como Guilherme há 20 anos. Há 20 anos. E o pessoal chegou para mim e disse assim, se você sair, eu tô fora. Entendeu? Aí eu fui e disse, porra, e agora? Eu disse, só tem um jeito de acontecer. Meu sócio, seguinte, tô saindo da empresa. Você quer me comprar a minha parte com o corporativo junto, ou você quer comprar só a parte da banda larga? Aí ele disse, oxe, que história é essa? Eu disse, bicho, é o seguinte, aí mostrei as conversas. Eu disse, se você, tá aqui, ó. Você vai perder os clientes. Você vai perder os clientes, porque eu vou sair, vou dizer que tô fora. E vai montar pode montar um negócio e vai todo mundo migrar para você. Não tinha contrato de compliance nenhum, então assim, você que diz, eu tô sendo honesto com você e sincero. Tá certo? Tá certo, pronto. Ele disse, não, eu vou comprar a parte do banda larga, que a pessoa física. E assim ele fez. E aí foi quando eu comprei o primeiro equipamento ao Rogério, depois de muito tempo, com carreira solo, e foi até na Serra da Micro-Ondas, o Marcelino Alexandre me cedeu a antena da 96, para colocar lá, eu comprei um rackzinho, coloquei, eu tenho esse equipamento em casa até hoje. Eu comprei esse equipamento, Rogério me vendeu esse equipamento e a gente colocou, e no final de semana eu fiz a migração, na época eu tinha 20 clientes corporativos só, né? Tinha um grupo Unicompra, que é meu cliente até hoje, né? Eu tenho uma consideração e um apreço muito grande pelo Claudson, lá do TI, pelo Edivaldo, que sustentou a pessoa física do Guilherme lá, entendeu? E hoje é brincadeira, assim, eu passo muito tempo sem Unicompra. Quando eu vou no escritório do Unicompra, eu entro na porta, vou até a sala do Claudson, dando bom dia, boa tarde, boa noite a quem tiver. Porque eu tenho abertura para fazer isso. Eu não vou procurar um cliente no tamanho desse, que não sei, eu não vou para lá para tomar um café, eu vou para lá para levar uma solução, para tratar de um problema, que ele me procura para a gente conversar, e eu tenho essa abertura até hoje. E comecei a tratar da seguinte forma, eu ia vender para você, tem um cliente em Arapiraca que é uma resenha, o Sinaldo lá do Azul, né, do grupo S Pessoa. O Sinaldo, quando foi me comprar a internet, aí ele me colocou numa mesa assim, cheia rodeada de gente, parecia uma CPI. E o cara fazia, você faz, eu faço, você entrega, eu entrego. Beleza. E assim eu fiz. Na construção da infraestrutura do Azul Atacarejo, o Sinaldo, eu montei o negócio, entreguei o negócio com 2 meses antes do Azul abrir. No dia de abrir o Azul, um dia antes, um funcionário, por sacanagem, fez uma manobra no negócio lá e causou um loop na rede e a rede parou. Aí liga o Nando pra mim desesperado. Eu disse, espera aí, tenha calma que você não tá fazendo negócio com o menino, não. Eu cheguei lá na mala do meu carro, chamei ele, disse, vem aqui. Eu disse, olha, todos os equipamentos que você comprou, eu tenho tudo de reserva aqui, tá na mala do carro, não se preocupe não. Eu só saio daqui hoje quando botar pra funcionar, vamos descobrir. Aí a resenha que a gente conta até hoje essa história, o Nando entrou na sala, e aí? Meia hora depois o Nando, e aí? Eu fechei a porta e digo, saia e deixa eu resolver. Não me atrapalhe não, vai embora. O menino fazia, tu é doido dizer isso com o Nando? Eu disse, digo porque eu tô resolvendo a vida dele. Aí descobri que era um negócio que tinha sido trocado, errado lá, eu fui lá, destroquei e voltou a funcionar. Tranquilo. Eu disse, só aí, caba besta. No outro dia eles fizeram a cerimônia de abertura, a gente montou um serviço, 3 anos depois que tinha montado, não sei quanto tempo tem um Azul, até hoje tá funcionando sem cair. Por quê? Porque eu fui lá e disse a ele que fazia e fazia. Eu fui transparente com ele. E a gente foi lá e fez. Aí foi quando eu saí, coloquei a UP no intuito de atender só o corporativo. Com sócio, a UP. A UP só. Sozinho. Aí com o intuito de atender o corporativo. Onde era meu escritório? Garagem de casa. Entendeu? Por quê? Porque eu não tinha visitação, o meu cliente era o Unicompra, o Coringa, empresa A, empresa B, empresa C,
Você normalmente, você que visitava. Eu que visitava quando não precisava, tinha, né? E aí, meu amigo, o técnico era eu e eu mesmo. O meu irmão veio me ajudar de novo, se separou, aí veio me ajudar, morou comigo um tempo, e a gente contratou mais uma pessoa, e tinha um rapaz que eu não tinha carro para rodar como provedor, a gente contratou o rapaz que ele tinha um carro. Quantos anos isso faz? Isso fazem 12 anos. 12 anos. 12 anos. Então a montagem da UP foi 12 anos. 12 anos. 12 anos. E aí, Regis, eu trouxe para mim uma coisa que a maioria dos provedores não tinham. E alguns não têm até hoje. Eu precisava cuidar da minha carteira. Não sou a melhor pessoa do mundo, mas é aquele, tipo assim, eu vou até me comparar com um artista. O artista é uma pessoa. Ele tem um dia que ele tá legal e ele tem um dia que ele não tá legal. E eu tive ligações de amigos meus próximos que não queriam ligar para o meu 0800, porque eu já tinha 0800, meu suporte técnico, e eu criei uma coisa no provedor que ninguém tinha. Eu criei um grupo de WhatsApp, cada circuito de empresa que a gente instalava, eu tinha um grupo de WhatsApp. Direto com você? Direto comigo e com minha equipe. E da empresa, os gestores da empresa. Aonde a gente informava ao cliente que ele estava com problema. Qual é o provedor da internet que avisa você que está com problema? Essa cultura está na UP até hoje. E espero que a dona Tainara não tire isso. Porque isso é um diferencial fora do normal. Quer dizer, a UP era internet via cabo, né? Fibra ótica. Aí você montou, vamos lá, isso há 12 anos atrás, vamos botar lá 2012 mais ou menos, né? 2012. E aí você, 2012, aí começou a fazer direitinho na sua casa, proposta para compra, quanto tempo? Chego já lá. Todo provedor tem no seu nome o nome Fulano Telecom. Eu nunca quis usar o Telecom. Por quê? Porque eu trouxe a minha bagagem de TI, que a tecnologia da informação é diferente da Telecom. Eu trouxe na bagagem isso. Então a UP era para ser, nas palavras do Laércio Consentino, que era dividir para multiplicar, o U de união e o P de parceiro, ou de parceria. Eu ia perguntar isso, cara, se era nome de família. Porque UP é para cima, né? Exato. Para cima, a setinha para cima. É um nome inglês, mas era união e parceria. Eu queria transformar a UP num contexto, num hub, que eu pudesse conectar parceiros, prestadores de serviços, empresas, geradores de conteúdo, como na época tinha os CDNs da Akamai, da Netflix, da Google. Só que quem conseguiu fazer isso foram as empresas que eram focadas na banda larga, porque o tráfego era muito alto. As bandas contratadas eram muito altas. A minha sempre se mantinha menos. Por quê? Porque o meu cliente era corporativo. O meu cliente era assim, eu tinha infraestrutura como serviço. Eu alugava uma via ou uma frequência da minha fibra ótica do ponto A para o ponto B, para poder interligar a sua filial. E assim, a gente tinha 20 e poucos pontos de Unicomp interligado, por exemplo, que passavam dentro da minha rede. Guilherme, me diga uma coisa, nesse aspecto de pessoa física e jurídica, de você atender, por exemplo, você tinha resolvido, depois de toda a expertise que você teve, desse tempo todo, você disse, eu vou atender o corporativo, vou atender empresas. Isso. E vou deixar a física de banda. Hoje você, assim, em termos assim, você tem uma empresa como o grupo Unicompras. Certo. Tá? Isso representaria, em termos de receita para você, quanto se fosse física? Um comparativo. Deu para entender o que eu estou dizendo? Por exemplo, para eu cobrir um contrato que eu tenho com a Unicompra, quanto eu precisaria de atender a pessoa física? Cara, a proporção da minha empresa, eu vendia a empresa proporcionalmente com 3 mil clientes. Proporcionalmente. Por quê? Porque eu tinha pouco mais de 1.200 assinantes de banda larga e tinha 176 CNPJs, porque não é só ter o CNPJ, quando eu falo corporativo. Tá. São empresas que têm um volume de funcionários maiores e tal. Eu tinha 176 CNPJs que representavam 60% do meu faturamento. Então, meu ticket médio era muito alto. Sim. Era muito alto. Quer dizer, você tinha uma receita maior, vamos dizer assim, com a prestação de serviço menor, porque você atendia menos pessoas, não tinha... Porque é um lance, por exemplo... Hoje provavelmente um custo menor. Bem menor. Bem menor. Porque hoje, por exemplo, hoje que a Arapiraca, né? Arapiraca tem uma sorte muito grande, e aliás eu já falei para o prefeito, né? Prefeito, o senhor não tem culpa, mas nós temos alguns problemas em Arapiraca. O principal problema da Arapiraca está se tornando uma bomba, vou repetir, saneamento básico, que não depende do prefeito, isso é
governo do estado, governo federal, nós temos hoje um problema seríssimo de problema de saneamento, que isso qualquer hora vai estourar. Agora, por outro lado, isso favorece uma coisa interessante, né? Tem um lado positivo e um lado negativo. Por eu não ter saneamento básico, eu não tenho condições de ter edifícios. Eu não tenho como crescer. Se eu não tenho condições de ter edifícios, eu tenho a internet mais tranquila, porque você não tem as interferências. Não sei como é hoje, mas como você disse, você via a serra do outro lado, não tinha nada para coisar. Sim. Se você tivesse aqui, primeiro você ia ter problema de ventilação, seríssimo, que já é uma coisa, você ia abafar. Então, por que você não tem edifício? Porque você não tem o saneamento, você não tem onde... Não sei nem como é que esses prédios ali, aqueles 6 prédios, eles jogam Foram esgoto, anunciados, né? né? Brincadeira. Sim. Então nós temos esse problema, nós temos um problema sério aqui de transporte público, que eu já pedi várias vezes para fazer a licitação. Não adianta vias para cima e para baixo, se o povo está andando de moto, são 250 acidentes por mês em Arapiraca, e várias pessoas paraplégicas, várias pessoas morrendo por problema de acidente de motos, né? Porque a gente não tem um transporte coletivo. O shopping até hoje já passou o tempo de maturação dele, são 5 anos, já está completando 15, não vai para frente. Isso. Porque o shopping não tem transporte na porta, ninguém fica no shopping até 8 horas se não for de carro, porque ninguém vai andar de moto 10 horas da noite levando compra. Então são coisas que a gente fala, mas não é fala criticando, a gente fala tentando dar uma solução. Como houve agora o Centro de Convenções, o teatro e o AgroShow foi um sucesso. Para você ter uma ideia, Guilherme, o Centro de Convenções foi um projeto que a gente começou no Sebrae, a gente está dizendo o Sebrae com os empresários que a gente participava dos APL, há mais de 15 anos atrás. Há mais de 15 anos que a gente fez um encontro e a turma disse, olha, nós precisamos de um centro de convenções, né? A gente sabe que foi difícil, foram quase 10 anos para fazer, porque tem licitações, tem vários problemas. Você passou por uma coisa interessante chamada sociedade, né? E eu notei que no desenrolar da juventude e tal, aí no final que ele montou a empresa, que lhe deu um retorno maior, porque a outra lhe deu um retorno, embora ele tenha montado em Palmeiras, mas o retorno... Mas para ele, jovem, aquele valorzinho de 5 mil para 40, cara, é uma maravilha, né? Mas aí você resolveu fazer a sua última empresa só. Tá. Isso Aí... não foi nada a ver com assim, o completo de sociedade. Não. É tanto que eu não estava só. Tá. Eu contraí um sócio, né, para a empresa, e depois dos ensinamentos do Ibn, eu comecei a perceber e me policiar mais com as coisas. A gente contratou, a gente absorveu um sócio na empresa, mas com o início do negócio mal feito de novo. Depois de toda a bagagem, toda a experiência. Por quê? Porque era uma pessoa que ele tinha um pensamento de investir para um filho tomar conta. E o filho não queria saber com o negócio de provedor. Tá? O filho já tinha as empresas da família que ele tomava conta. O cara, o meu ex-sócio tinha uma idade já avançada, não estava mais com saco nem com paciência. Tinha comprado um provedor em São Sebastião, né? E na época empurraram o provedor nele, empurraram uma sucata. E foi quando ele me conheceu e se tornou meu cliente. E eu sempre tive na minha cabeça que o meu cliente está em primeiro lugar. Às vezes até... na época, mais primeiro lugar do que a minha família. Que eu já renunciei muitas coisas para estar com meu filho, com meus filhos e tal, para me dar um suporte na empresa. Eu já saí de festas da família, de comemorações como o Natal, por exemplo, para ir numa cidade, porque uma torre deu problema, porque uma torre caiu, para colocar no ar e depois voltar para a ceia de Natal de novo. Isso aí eu digo com todo o orgulho do mundo. Já fiz muito isso na minha vida. E quem está começando... ou qualquer coisa que for fazer, coloca o capricho no meio e vai embora porque o negócio dá certo. E a gente contraiu um sócio, meio dessa problemática, ele me chamou para ser sócio do negócio dele em São Sebastião e eu inverti e a gente trouxe ele para ser sócio aqui. Eu tinha um par de amigo que era meu sócio do negócio, mas que as ideias não estavam batendo, eles preferiam sair do negócio. Porque a gente não tinha a figura que eu vejo a importância hoje de a gente ter um padrinho para o negócio, né? Que é a metodologia do Ibn. Se a gente tivesse um padrinho que resolvesse o conflito, aí talvez a gente tivesse só... Uma pessoa fora do problema. Uma pessoa que está olhando assim e diz assim, olha, no caso, eu vi o perfil dele, eu vi o perfil do outro. O padrinho, no caso, é um conselheiro. É um conselheiro. Exatamente. Que era o meu sócio na época, era Valmir, da Apoio Security, e o Ferreira Hora, do Grupo Ferreira Hora. Era o meu sócio.
Então a linha de pensamento, as coisas não bateram e eu cheguei pro Valmir e disse, vou vender minha parte. O Valmir disse, não, pô, o negócio é seu. O negócio é seu, o negócio não é da gente. O negócio nasceu com você, é a sua cara o negócio, pô. Eu prefiro sair, isso não tem problema. Eu disse, pô, e agora, como é que eu vou pagar? Aí a gente aí esse cliente da gente, que era cliente, eu trouxe ele para ser sócio da empresa naquela agonia de querer resolver o negócio. E na época não foi uma aquisição muito bem feita, porque juntou o problema pessoal dele com a fome, com a vontade de comer, né? A gente colocou o sócio na empresa como um investidor. Pegamos o provedor dele lá em São Sebastião, sucateado. Ele tinha na época 136 clientes. A gente vendeu, porque ele já estava de saco cheio por causa do filho que não queria tomar conta. A gente vendeu o negócio lá em São Sebastião com 460 clientes para o Betinho da Superconnect. Ele ligou para mim e disse, olha, bicho, como é o provedor do teu sócio lá? E eu tinha entrado porque eu tinha chamado ele, que eu disse, não, ele vai entrar com um pedaço de São Sebastião para mim, e eu vou dar um pedaço a ele aqui, e a gente fica sócio de tudo 50%. No meio do processo ele disse, não, São Sebastião é só de fulano, que era do filho. Eu disse, não, mas a coisa já tinha feito, eu já tinha estruturado, já tinha feito tudo. Então ficou aquele resquício mal resolvido, de negociação. E você já experiente com as outras passagens, ou eu resolvo rápido, ou não vou na... Só que, meu amigo, tem um negócio que me persegue até hoje, e a gente tem que falar, deixar isso de conselho para todo mundo. Não é só coisas boas. Não, tem uma coisa que me persegue, é o seguinte, eu não sou um bom administrador. Eu sou o arquiteto de soluções, eu quero o que é melhor, porque eu não posso deixar faltar para o meu cliente. A UP, eu não sei hoje como é que está a situação dos outros provedores, mas eu deixei a UP, era uma das únicas empresas que tinham vários anéis óticos dentro de Arapiraca. Ou seja, rompeu a fibra que saía do escritório, que era na avenida, para o Baixão, via Coringa. Migrava pela que ia pela Coca-Cola. Então, com isso daí, eu tinha vários anéis. Você tinha sempre um plano B para corrigir aquela situação. Porque eu paguei um curso no Rio de Janeiro, eu de Alagoas, que eu fui um dos estados de gente mais longe que teve lá. Eu paguei um curso no Rio de Janeiro, curso de rico. Eu fui para Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Eu conheci um cara lá chamado Lacier Dias, que é meu amigo e meu professor. Meu amigo. O Lacier é meu amigo, deu ligar e pedir a consultoria. Me ajuda, pelo amor de Deus, e ele me ajudar. Uhum. Eu conheci o Lacier, que era na época, a escola dele fazia parte da Solintel, que era a VLSM. E o Lacier disse, a internet foi feita para funcionar. Não importa. Por que é que você acha que o melhor link da época da gente era a Embratel? Por que é que você acha que a Embratel, o link da Embratel não cai? Porque ela foi feita para funcionar. E eu fiquei com aquele negócio na cabeça. O empresário... Veja o aprendizado, né? Sim. Dividir... para multiplicar. Foi feito para funcionar. Tem um que eu vou comentar daqui a pouco, que ele... Toda vez que você vai falando... sobre a forma que você faz as suas coisas, eu vou lembrando de uma citação que ele fez logo no começo do podcast. Quando ele terminar ali, eu vou falar. Aí eu fui, pegadinha, tá vendo? Aí eu fui e Lacier me disse isso, eu disse, mas Lacier, ele disse, aí tinha apresentação na sala de aula, né? Os provedores lá, a sala eram 40 pessoas na sala de aula. Disse, eu sentei lá atrás, né? Se eu vou querer que vocês se levantem, levanta a mão, fale seu nome, diga o nome do seu provedor e quantos assinantes você tem. Eita. Agora eu me meti. Vou passar uma vergonha. Vou passar vergonha. Aí um levantava e fazia, eu sou fulano de tal, de Caldas Novas, um gordinho amigo meu, João. Eu sou de Caldas Novas, eu tenho um provedor e tenho 180 mil assinantes. Oi. Eu disse, poxa, aí se eu sou fulano, aí começou, pá. Aí, quando chegou a minha vez, ele disse, eu sou o Guilherme Leão, eu sou de Arapiraca, Alagoas. De Arapiraca começou, rapaz, que longura você veio. Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Eu peguei um Uber do aeroporto para Nova Friburgo, né? 100 e tantos quilômetros de viagem. E eu tava lá no curso 7 horas da manhã, tinha um coffee break e tal. Aí disse, eu sou o Guilherme Leão de Arapiraca, sou dono de um provedor de internet, mas não vou dizer meu número da Santana, que não interessa a vocês não. Aí os caras... diga, sabe, eu tenho 260. Ele disse, você veio fazer o que aqui? Aí eu disse, eu vim aprender. Aí ele disse, então senta aqui na frente, que a gente vai lhe ensinar. Aí a turma todinha se juntou comigo e tal. Bicho, foi uma troca de experiência fora do normal. Você sabe como é que se chama isso na característica de uma pessoa? Isso que você fala. Chama-se que é a coisa mais importante numa seleção do pessoal. Chama-se atitude.
Se o cara não tiver atitude de querer, de ir, de dizer, de fazer. Por isso que você vê um monte de funcionário, se você chegar lá e dizer assim, quando é o próximo feriado? Não sei o que, mas você... Cara, é impressionante, cara. Hoje eu entrei só para me lembrar. Hoje eu entrei num local que eu tô chato agora, que eu tô, além de continuar, Guilherme, falando muito, mas eu tô dando dicas, sabe? Aí eu entrei aqui no supermercado da Ceci Cunha do São Luís. Do São Luís. Aí eu cheguei lá, aí tinha um rapazinho passando e eu fui perguntar sobre uma coisa a ele, sobre um produto. Aí eu fui dar uma sugestão. Aliás, o Grupo São Luís, eu dei a sugestão. Eu fui lanchar lá no São Luís e lá tem umas mesinhas, tá certo? E a mesinha tem a padaria e tem lá um local para você pegar os lanches. Só que lá tem umas mesas e não tem aquele balcão onde tem um lixeiro e onde você pode... Eu termino a minha refeição e posso botar, como tem nos shoppings e tal. Então, o que acontece? As pessoas já saem de lá, deixam as mesas sujas, as meninas estão no pique lá, ocupadas, e fica as mesas sujas e as moscas lá. Então, não custa nada para botar um balcão. Aí eu tava falando isso para um rapaz, eu digo, olha, não diga que foi eu não, tem essa atitude de ser propositivo alguma coisa. Aí só diga a esse rapaz que ele tá sempre com o pessoal. Aí eu só digo a ele se ele me dizer uma coisa. Aí eu cheguei, ele olhou para mim, pensou que eu ia dizer, quem sou eu para você? Aí ele ficou pensando. Aliás, eu estou perguntando isso para você também. Quem sou eu para você? E ele pensou. Aí eu olhei assim para ele não soube responder. Eu digo, aquelas pessoas que estão ali, ó, andando aqui, quem representa ela para vocês? Para você. Aí ele olhou, tal, nada. Eu digo, me diga uma coisa, por último, se você me responder essa, eu lhe dou a dica para você dizer ao seu patrão aí do licor. Quem paga o seu salário? Nunca vou me esquecer dessa frase. Tu me fez essa pergunta. Quem paga o seu salário? Aí ele continuou. Eu digo, rapaz, olha, eu sou a pessoa mais importante para você. Eu pago o seu salário. Isso aqui tudo vive por causa dessas pessoas que estão andando aqui. Então, Guilherme, você, a vida toda você seguiu essa eu não sei nem como é que a gente chama, né? Essa visão. Porque o seu provedor, e aí é que está a importância da família, saber que você está saindo da noite de Natal, não é para farrear, está saindo para atender um cliente que está numa situação lá que lhe paga, né? Que lhe paga, e paga o salário da sua família, claro, para ter aquela noite de Natal. Claro. Né? Então, enquanto a gente... Olha, você falou outra coisa aqui importante, sabe? Sobre esse problema de parceiros com... o filho aqui ia tomar conta. Isso é o que mais acontece em shoppings. Você compra a lojinha para dar para a filha, tal, ficar lá tendo tempo. Mas ele confessou, cara, olha, eu sou bom criador, eu sou de ir para a rua, tá? Ele é vendedor, mas ele é vendedor das ideias dele, não é vendedor de produto dos outros, tá certo? E tem mais uma coisa importantíssima, cara, que o Guilherme chega assim, ele tem um aspecto... ele foi citando a vida dele e foi citando o nome de cada pessoa que ajudou. Quer dizer, ele tem um aspecto chamado, que eram as 3 coisas que eu falei: perdão, compartilhamento e que eu nem terminei, gratidão. Se agradecer a cada um que teve com ele, que ensinou sim ou não. Ele foi toda hora, Guilherme, que você falou assim, olha, meu professor. E outra coisa, ele fala, né, meu amigo. E eu vou mais longe. Isso tudo tem a ver com o que o pai dele falou para ele logo no começo. Saiba entrar e saiba sair. Exatamente. Tudo que você passou, todas essas experiências que você estava contando aqui, tem a ver com essa frase que você adotou quando seu pai falou isso para você, sabia? Porque o que o Regis estava falando aqui, de você saber ter esse carinho pelas pessoas, pelos clientes, você saber abdicar, né, de momentos, mas que você também tenha compreensão de volta, é porque você sabe chegar e sabe sair. Sim. Sabe entrar e sabe sair. Então, é isso que eu até posso dizer assim, isso é que mudou o Guilherme de hoje. Né? Aí eu tive um momento, pegando esse adendo seu, eu vendi, né, a gente, na realidade eu não vendi, como eu não era bom administrador, eu tinha contraído um débito fora do normal, né? Eu disse, poxa, e agora? Meu ex-sócio lá não sabia de nada porque eu não era administrador, deixei claro isso.
E ele nunca colocou uma pessoa para administrar. E eu fui levando. E todo dia eu comprando. E aí foi quando eu cheguei no momento que eu disse, não. Aí eu chamei o Ibni, conheci o Ibni, numa mesa. O Ibni fez, me dê 2 meses para me dizer onde é que está o seu dinheiro. Eu disse, o Ibni, eu faturo muito bem para o que a gente tem, mas eu não tenho dinheiro na carteira. Ele disse, me dê 2 meses, caba besta. Eu disse, bem assim mesmo, me dê 2 meses. Pegou uma planilha da metodologia da Fundação Dom Cabral, jogou a planilha lá para fazer a evolução patrimonial. Eu peguei minha filha que trabalhava comigo, joguei ela aqui, só ficava nisso, e ela preencheu a planilha. Eu fiz uma mentoria, fiz um dia de mentoria com o Ibni, na outra semana. Na outra semana, ou seja, 15 dias depois, ele chegou para mim e fez. Sua perca tá aqui, tá eu já aqui, tenho o teu tá dado, aqui. bestão. Resenha é desse jeito aí. Me mostra, ele disse, bicho, teu dinheiro tá nos postes. Se tu parar de comprar e comprar o que é melhor para os teus clientes, se tu parar 1 ano de comprar, tu vai colocar X reais no bolso. Só que eu já vinha com o problema do meu ex-sócio no meu pé, já vinha com um problema familiar, porque eu tava, dessa vez eu tinha esquecido da família, então eu tava mergulhado dentro do processo. Passei 12 anos da minha vida trabalhando numa mesa desse tamanho com a minha esposa aqui. E em casa a gente não falava de trabalho. Tinha que ser marido e mulher. Não adianta. E é difícil. E é muito difícil. Muito difícil. Passei isso aí, só que a saúde já não estava ajudando mais. Entendeu? Não estava ajudando. Esse rapaz que veio me acompanhar hoje era menorzinho, queria dar mais atenção e não conseguia. E aí foi quando o Ibni chegou para mim e disse, olha, tem 2 opções. Ou você vende, e se o cavalo passar selado, você vai montar em cima, porque você precisa pagar. Você é daqui, você precisa pagar as suas contas e continuar a sua vida. Isso. Ou você vende. Agora, ou você só vai vender se você continuar no ramo de tecnologia. Porque eu tenho 26 empresas, mas se 50% do meu faturamento não vier de imposto, tem coisa errada. E você tem uma característica de muito acelerado e você vai querer inventar um bocado de coisa. Tome cuidado. Ou você entrega isso aqui, permanece dentro da empresa para você ter uma renda dentro de casa, porque todo mundo pensa que eu vendi e me endinheirei. E eu cheguei até para o meu antigo sócio e disse, bicho, a situação é o seguinte, a gente tem uma porrada de um débito, eu consegui uma oportunidade, o cara vai pagar. Ah, mas eu disse, não, olha, a gente está num contexto aqui que eu venho lhe chamando já tem mais de 8 meses para entrar dentro do processo, porque eu não estava conseguindo. Eu comprei demais, eu errei. Você podia ser tudo. Você Exatamente. não podia estar atendendo cliente, fazendo... Assim. Nos piores problemas que a gente passou, eu não tive apoio. Então agora não vem querer me cobrar isso e aquilo outro. A gente perdeu. Mas eu vou continuar no jogo, é tanto que para as pessoas que não sabem, né, a empresa foi vendida, mas eu estou no processo até hoje. Então a parte técnica da empresa hoje é comigo. É com você. Entendeu? Você se tornou sócio minoritário da sua daquela parte. Regi liga para mim. Daquilo que você entende. Exatamente. Unicompra liga para mim, São Luís liga para mim, Coringa liga para mim. Bicho, tô com um pepino aqui só tu pra ajeitar. Eu disse, o que é? O que foi? Pode ser qualquer hora. São todos meus parceiros, todos meus amigos, né? Que eu tenho essa característica. Então, vou lá, meto os peitos, resolvo. Muita gente, bicho, eu vou sair, eu quero cancelar. Vai cancelar nada. Eu não passei 2 anos da minha vida querendo entrar na sua empresa pra daqui a pouco você querer cancelar, tá dando besteira não. Exatamente. Você não vai cancelar não. Aí o que é que precisa? Aí a gente vai lá, ajeita, conversa e a gente trabalha em cima da retenção. Quer dizer que você tem hoje, como se fosse, você tá com a consultoria. Exatamente. Em cima pela expertise que você tem. Isso. E agora você montou, agora vamos parar por aqui pra gente chegar à fase da nova empresa dele, que este rapaz está curioso. Exatamente. Muito bem. Mas antes, até porque a gente acabou extrapolando um pouco no tempo. Vai estourar o HD do rapaz. Não. Isso é uma experiência que a gente vai dividir. Como esse episódio vai ser muito excitante, a gente divide ele em 2 partes. Ótimo. Excelente. Ótimo. E aí, antes eu queria perguntar uma coisa. Todo empreendedor, ele tem um momento, né, da sua jornada, que é um momento que muita gente chama de virada de chave e outros falam que é um destrave, mas é um momento marcante. É aquele momento que você para e olha para o espelho e fala, poxa, agora eu entendi que eu estou no caminho certo. Qual foi esse momento para o Guilherme? Esse momento para mim foi acho que 2 meses atrás, por incrível que pareça. Por quê? Porque quando eu saí,
A gente passou por uma situação legal, porque eu consegui saldar todas as minhas contas, todos os meus débitos. Aí consegui meu carro quitado, e tarará e tererê, enfim. E fui viver a minha vida. Só que eu me desliguei do mundo. E no meio do processo eu recebi um convite do meu irmão, que já estava em Fortaleza, que ele mora em Fortaleza hoje. Inclusive hoje ele está nos Estados Unidos, aonde todo mundo sonha em estar, todo mundo da parte de TI. Ele foi para o Vale do Silício, fez parceria com a empresa americana, que eu não posso falar aqui, vou deixar para ele dar essa surpresa. Ele foi para o Vale do Silício, está lá numa jornada de 10 dias, né? Para mim é um orgulho muito grande, aonde ele tiver, depois ele vai assistir esse podcast. Para mim é um orgulho muito grande, porque eu consegui a oportunidade para ele na época de digitador, para ele digitar a nota fiscal dentro da Coagro na época. E ele foi estar nos Estados Unidos lá e vai voltar com uma puta de uma bagagem, né? Ele mora em Fortaleza hoje. E o divisor de águas foi porque ele me chamou para um projeto lá, que ele trabalhava numa empresa que era a maior distribuidora do estado do Ceará. Quando a gente fala de Ceará, a gente está falando de um berço muito pesado com relação ao PIB, né? O estado do Ceará é muito forte tecnologia. As Big Techs, diferencial no Nordeste. As Big Techs estão se instalando no Ceará. Por quê? Porque na geografia mundial, a Fortaleza fica na saída dos cabos ópticos para interligação com os continentes. Então, por exemplo, a China está vindo com força total. O TikTok está montando um puta de um data center lá, um investimento de 200 bilhões. Então, geograficamente é estratégico. Exatamente. É como no Rio Grande do Norte o negócio do lançamento de foguete. Perfeito. E lá no Ceará é isso. O Ceará é o ponto de comunicação dos cabos ópticos da América Latina. Então, assim, todo o continente hoje é interligado ao Brasil através de Fortaleza. A maioria dos cabos ópticos do mundo passam por Fortaleza. Entendeu? E meu irmão tá lá. O berço da tecnologia tá partindo de São Paulo para o Ceará. Tá certo? E aí eu fui chamado numa missão, não queria trabalhar, porque eu tinha que dar um tempo na minha vida. Eu já estava com a consultoria, com a UP, estava vivendo legal. E eu não queria trabalhar. Mas meu irmão me chamou pedindo socorro, porque a empresa que ele trabalhava não tinha nada a ver com shopping center, mas o dono da empresa foi num determinado shopping, desse shopping de confecção, e foi mal atendido. E chegou na empresa e disse: eu vou colocar um shopping meu. Eu não quero mais esse negócio, não. E assim ele fez. Ele fez um shopping lá em Fortaleza, com 6 andares, 6 pavimentos, com um hotel de 4 estrelas dentro do shopping. Uma garagem para 70 ônibus, enfim, puta de uma estrutura. Quem foi montar a cidade? Eu. Meu irmão me chamou e disse: bicho, tô com a mão na cabeça, você quer que eu faça? Não, eu digo: eu sei o que é que foi. Eu sou acostumado a montar a cidade, não vou montar um shopping. Me bote com a sua diretora pra gente conversar. Eu vou fechar a consultoria, não quero um centavo. No meio da conversa eu disse: não, quem vem montar é você, não quero nem saber. Não, seu irmão dança, você que vem montar. E aí eu fechei um contrato com ele, foi um dos maiores cases que eu já tive. E a gente montou, na época, ele tinha um orçamento assim de 6 milhões de reais para a parte de tecnologia, a gente fez com 2,5. Então eu já consegui uma redução de custo gigantesca, porque eu apliquei a tecnologia que eu falei no começo, da telecom, mas dentro do TI. Dentro do TI. E aí nasceu a minha empresa hoje, que se chama BIP Tecnologia, né, que é uma empresa ainda no contexto de consultoria, e não tinha a parte de desenvolvimento de software, que eu voltei por conta da IA. Então hoje a gente está no pensamento de desenvolver algumas coisas para resolver problemas do dia a dia das empresas, que perpetua até hoje. Ah, legal. E o shopping já foi inaugurado? O shopping foi inaugurado, graças a Deus. Eu tive muito tempo, 15 dias, para montar uma infraestrutura de uma cidade dessa, mas a gente montou. Teve um dia que eu cheguei no shopping, 8 horas da manhã, na terça, e saí do shopping na quinta, 8 horas da manhã. Puxa. Olha, vamos fazer o seguinte: eu vou lhe dar uma consultoria. seguinte, eu sou amigo, desde a época do quartel, do Robson Rodas, do Iguatemi. Sim. Do Marcel Shopping. Conheço o Robson Rodas Filho. Os filhos dele são maravilhosos, os dois. E o Rodas, não sei se você sabe, o Rodas é uma pessoa interessante. Você odeia ou você gosta. Só que o Rodas tem uma coisa muito interessante. Algumas pessoas falam mal, outras pessoas falam bem. Primeiro, aliás, eu pedi até, né, pra gente fazer uma entrevista com ele. O Rodas fez o exército comigo e, por coincidência, ele me deu um presente no dia do meu aniversário, que o shopping foi inaugurado na data de 11 de abril, que é o dia do meu aniversário. Eu digo assim: rapaz, não sabia que você gostava tanto de mim para me dar um shopping. Ele até hoje fica brincando comigo. E eu não sei se você sabe, o Rodas, eu sei a história toda dele. O Rodas é um case de sucesso do Brasil pelo seguinte: o shopping de Maceió, que era o
o Iguatemi, depois passou para o seu shopping. O Rodas, o shopping tem, se eu não me engano, completou agora 36 anos, ou foi 38, alguma coisa assim. E o Rodas, a empresa dele, primeiro ele, pessoa física, depois ele, é o único que até hoje passaram 3 donos, 3 novas empresas e ele continua administrando o shopping. Isso não existe no Brasil. Por que será? Sabe? Por que será? Ou o cara, ou os outros donos que compraram são muito loucos, ou alguém é competente na história, né? E outra coisa, ele tem assessoria em outros shoppings. Inclusive, ele está terminando o shopping agora de Paulo Afonso. Então, a gente precisa até conversar sobre isso. Mas agora nós vamos para um outro aspecto. Tem uma pergunta sobre empresa, não, né? Não, na verdade a gente... Não, eu tenho agora tem um assunto que a gente tem que tocar. Sobre a associação. Sabe, Não pode, a gente não pode sair daqui sem falar sobre a associação. Porque é o seguinte, eu tenho o maior carinho pela associação comercial, eu fui presidente da associação durante, eu acho que uns 4, 5 anos, e eu queria tornar a associação comercial a maior do Agreste. Mas é difícil você trabalhar com alguns, principalmente, desculpe a expressão, quando a gente tem um pensamento muito rápido, né? Exato. Não, vamos fazer, você entende. E você assumiu a associação, e eu já falei para você que a associação é importante, como é o CDL. Aliás, o IBNE, olha, 2 coisas que eu quero lembrar do IBNE, né? Quando seu pai, você falou sobre aquele aspecto do pai dele, quando ele saiba sair, saiba entrar, o que foi que o pai do IBNE fez? Se lembra? O IBNE disse que estudou, fez um monte de coisa e tal, e quando chegou lá, linha de volta em Palmeiras, quis modificar, não sei o quê, e o pai lá, aquele velho tranquilo, ele disse assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu lhe dou um posto lá em Arapiraca e faça, você lembra que é a história dele? Sim. Tá aqui o posto, tá comprado para você. Faça o que você tem de ideia, teste o seu posto. Seu pai colocou essa ideia de não dividir. O IBNE, eu tô falando isso para aquele sócio seu que Sim. queria botar um cara, não tem nada a ver, né? Olha, tenta isso aqui e tal. Então, a associação comercial é uma coisa assim que a gente precisa que os empresários, o IBNE, e a segunda coisa que ele falou foi que até hoje, com tudo isso que ele passou, ele ainda continua na diretoria do CDL. Você lembra como é importante essa parte de associativismo, não é isso? Então você entrou na associação. Você está com um grupo, pelo que eu vi, mais jovem lá. Isso, né? isso. Assim, eu queria muito que você dissesse aqui aos empresários, fizesse uma convocação, quando é a reunião, o que é que vocês estão planejando, né? Para que a gente tivesse mais a participação dos empresários. Então, mais ou menos, vocês, assim, o planejamento para esse ano, como é que está a associação? Cara, a associação comercial, eu tenho aqueles irmãos que a vida trouxe pra gente, né? Eu tenho Bruno Camerino, que é sócio do Kennedy Calheiros, que você conhece, Que é Marcelo, da coisa? que é da Federa, né? Da Federação. Kennedy é um cara que a gente que tá nessa onda de associativismo, que ele é um cara digno de admiração, porque o Kennedy, o que ele tem de cadeira, que ele pertence a essa cadeira, eu não sei como é que ele administra esse tipo de coisa. Madeireiras... Madeiras do Brasil. Madeira do Brasil. Madeira do Brasil. Kennedy é industrial e atacadista, né? De materiais para marcenaria avançada, né? Que é o MDF e tal. Kennedy é presidente do Conselho do Sebrae, presidente do Conselho do CRB, era diretor da CBV, da Confederação Brasileira de Voleibol. Tem uma cadeira na Casa da Indústria. Bicho, é muita coisa que Kennedy tem. Eu não sei como é que Kennedy administra esse tempo dele. Porque, na verdade, é o seguinte, deixa eu lhe falar, a Federa Alagoas, na verdade, não é o Kennedy. A Federa Alagoas tem uma cadeira em todas essas situações. Inclusive, a Associação Comercial deveria ter uma cadeira no Conselho Municipal da Prefeitura. Não sei se tem, mas deveria, tá? Então, o presidente que representa, então, logicamente, o representante da federação. Então, o Kennedy, eu conheço muito o Kennedy da Federa Alagoas, ele está sempre renovando lá. Então, mas quem tem o assento nessas instituições é o órgão, é a coisa que tem, então. Aí, você hoje está no conselho da prefeitura, o que mais? Diga lá. Então, aí o Kennedy, a gente teve uma reunião aqui em Arapiraca querendo, porque, poxa, a CISA, ela é uma entidade que tem 60 anos. Isso. Ela não está aqui de brincadeira. Isso. Né? Isso. Só que o Regis trouxe a CISA, depois a CISA continuou com a Rosete, né? No contexto aqui, mas ainda uma coisa sem força, porque os empresários talvez não acreditavam. Sem representatividade. Sem representatividade nenhuma.
né? Aí veio o CDL, veio o Centro de Lojas, que eu costumo até brincar. Eu até brinquei com o próprio Kennedy na reunião. Eu fiz uma pergunta ao Kennedy. Eu disse, Kennedy, o que é que vai me fazer, eu como empresário, pagar uma mensalidade à associação comercial para dizer que sou associado? Exatamente. Porque se você vier com conversa para mim de fazer certificado digital, de ter um jurídico, de ter um contábil, todo mundo tem. Tem, exato. Todo mundo tem. A gente precisa de um diferencial. Eu tenho que agregar alguma coisa a isso. Eu tenho que levar o dividir para multiplicar, Isso, eu tenho que dividir as coisas com as pessoas que estão Se tornou interessante. E se tornou interessante. Porque... Ele disse, você vai ser o presidente. E aí eu disse, meu Jesus amado, caiu nas minhas pernas esse negócio, eu não queria não, mas tô junto. É a missão. Eu disse, é uma missão. Tamo junto. A gente tem um ano. Eu disse até a Rosete que eu ia comprar um bolo pra gente cantar os parabéns, porque a documentação, ela tá sendo levada pro cartório amanhã. Uhum. Tá? A gente tem um ano nesse processo. Pra ser via-se de fato, né? Uhum. Pra ter a diretoria oficial. E aí eu vim estudando, porque eu gosto de tudo que eu entro, eu gosto de estudar. Como eu estudei com a ovinocultura, que não tem nada a ver com a minha atividade, estou estudando muito a equinocultura, que agora eu sou virei criador de cavalo, e eu venho estudando demais. E aí eu comecei a estudar o associativismo, né? Associativismo e cooperativismo. Comecei a estudar. E eu vi que aí eu sigo os primórdios lá atrás. A gente não é feliz sozinho. Uhum. Se junta um grupo de empresários, que aí foi a pergunta que eu fiz o Kennedy, disse, o que é que você tem para me oferecer? Ele não soube responder. Mas soube me exemplificar. E aí eu peguei esse contexto. No momento que a gente vive hoje, eu um cara de tecnologia. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar soluções que agreguem aos empresários, seja ele qual for o ramo. Porque a Associação Comercial, Industrial, Serviços e Agronegócio do Agreste Alagoano. Exatamente. Entendeu? A gente abrange tudo. E o cidadão, ele é muito bom de nome. Na época ele criou um negócio chamado Sepronor, que era Centro de Ensino Profissionalizante do Nordeste. Né? Criou caricatura, criou tudo. Então a CISA, hoje, com essa nova roupagem da gente, a gente só entra no negócio se for para fazer, né, acontecer. A convocação que você fez, ela é bem válida, porque existe a Federa Alagoas, existe a Casa da Indústria. A gente tem indústria dentro do nosso contexto, tá? Eu não quero ser uma associação, não quero de jeito nenhum, se for para acontecer, eu tô fora, de só ser um calendário na cidade. Exato. De informar os feriados. E nota de falecimento, que o Confa já faz um excelente trabalho com relação a isso, que o amigo Gelo que me permita, de desejar um feliz aniversário, eu não quero. Eu quero trazer soluções reais para dentro do empresariado da nossa região. E nada melhor e mais justo do que a gente desenvolver, e aí, Regis entrou nesse contexto, e aí eu vou convocar, reforçar o seu pedido. Vou convocar os empresários. Nós ainda não temos sede, porém temos um puta de um terreno para poder fazer uma sede. Eu vou convocar os empresários a se aproximar, porque não temos ainda reuniões periódicas, eu preciso bolar uma forma e um jeito que isso está acontecendo, né? Eu precisava fazer isso, fazer assim, olha, as nossas reuniões são periodicamente dia tal e dia tal, quem quiser participar está convidado, né? Hoje nós temos, e a polarização política dividiu muito isso, porque o pessoal da direita, o pessoal da iniciativa privada não queria se juntar com a iniciativa pública, por conta da divisão, da polarização. Eu estou com a missão de quebrar esse paradigma. Eu conheci pessoas da Universidade Federal que tudo que a gente for fazer, tudo, os doutores, os PhDs, os economistas, os administradores, os cientistas, se tudo que você for colocar de ideia, você tiver o aparato acadêmico no meio, poxa, é de onde é que vem as vacinas? Exato. Não que vem as pesquisas, né? E a gente está com o aparato da Universidade Federal de Alagoas, um núcleo que tem lá dentro, representado por dois amigos, um amigo de infância e um amigo que eu contraí agora, que chama-se Hermane e Oscar, né? Oscar, ele tá virando nosso diretor de um núcleo que eu fundei de tecnologia e inovação, na CISA. Porque antigamente a gente tinha diretoria de secretaria, que eram coisas que existiam na época. Hoje, e comunicação. Tudo muda. Então, assim, vou convidar o empresariado da região a fazer parte da CISA, tá? Porque nesse mundo de inteligência artificial, que é uma ida sem volta, nós estamos buscando e já estamos com o apoio da Universidade Federal soluções
Pra você ter ideia, tem um núcleo da Universidade Federal, esse núcleo tá lá dentro, que eles estão produzindo milhões de coisas para empresas de fora. Os recursos do governo, que o governo dá esse recurso para você, eles estão disponíveis. Entendeu? Então convido todo mundo a se chegar no Guilherme e na Associação Comercial. Vou fazer uma proposta para você. Olha, Pois não. tô fazendo isso aqui ao vivo, tá? Aqui, ao vivo em termos, né? Olha, é o seguinte, a gente pode fazer uma parceria, e eu vou tratar disso, o Kennedy pode fazer isso para você, de você utilizar provisoriamente as dependências do Sebrae. Nesse momento o Sebrae está com problema não, o Sebrae, não sei se você sabe, mas ontem começou a reforma, tá? E eles estão, uma parte na casa do empreendedor, e outra parte está lá no FDS. No FDS. Mas a gente precisa de um local. Eu acho que a gente poderia falar com o IBNE, que a gente poderia... Eu acho que... Olha, eu quando estava na associação, eu consegui uma casa. Cada um no início, pagando o dinheirinho para o aluguel da casa, que era barato. Mesmo assim, eu não consegui que as pessoas entendessem que a gente tem que ter independência, tá? Agora mesmo, eu fiquei sabendo que o prefeito de Maceió, que é o arapiraquense, né? Muita gente se esquece que o prefeito de Maceió hoje é um arapiraquense. É o Rodrigo. Né? É o Rodrigo Cunha. Ele acabou de fazer um conselho do centro de Maceió para as reformas que estão sendo o novo centro de Maceió. Que eu não sei se vocês sabem, mas a prefeitura comprou os 3 prédios que estavam ali da Praça Palmares, fez uma PPP, que as pessoas não entendem, né? Vai ser utilizado. E eles vão fazer uma reforma no comércio de Maceió para que tenha novos prédios residenciais, novos prédios, policiamento. E o que é que eu estou falando tudo isso? Porque dentre os órgãos, foi inclusive, a posse foi agora, se eu não me engano, quinta-feira, formou o conselho do novo centro de Maceió. E está a Associação Comercial de Maceió presente. Então, senhor prefeito, Guilherme vai fazer um ofício para que a gente tenha a associação comercial. Por exemplo, o centro de Arapiraca foi reformado, a associação comercial não fazia parte para dar o seu palpite. Eu acho que a associação comercial, se a gente tiver um grupo de empresário diversificado, porque são 4 áreas extremamente importantes, e a gente possa, já com a idade que a gente tem, com a expertise que se tem, poder estar participando do conselho para auxiliar as jovens que têm ideias e tal, eu acho que seria importantíssimo. Soma demais. Então, Guilherme, a gente tem que fazer um ofício, mas você já disse que está participando, né, do Conselho de Arapiraca, não? Eu participo do Conselho Municipal de Emprego e Renda. Aqui de Arapiraca. Aqui de Arapiraca. Então, e está participando do negócio do Centro Novo, não, né? Não, Arapiraca. eu estou no grupo, mas eu ainda não tive o contato com o Luciano, porque eu precisava... Vamos marcar uma audiência, vamos aí. Eu não sou mais empresário, mas eu vou lhe ajudar. Vamos Porque nessa. eu tenho pela associação, eu tenho muito orgulho de ter feito o conselho de administração, ter deixado um prédio, e eu acho, olha, senhores empresários, o terreno que a associação comercial tem é ao lado do quartel, Perfeito. em frente àquela pista da 220, da AL 220, um ponto maravilhoso. O que é que nós precisamos? Que um grupo de empresários se unam à associação comercial, que a gente possa fazer parcerias e investidores para que use faça o prédio, faça a associação, vai estar todo mundo numa placa lá bonita, vai ficar para a eternidade a placa, Sim. porque, né? E que vocês possam usar para pagar o investimento, vocês possam usar aquele por 3, 4 anos, mas que a gente tenha sede lá. Então, eu faço assim essa convocação, porque o CDL é importante, tá certo? O Sebrae é importante, tem um outro também aqui que é do menino que está sempre presente, e a associação comercial, do jeito que é em Maceió, de Arapiraca, até porque Arapiraca é agreste. No coração, né? Arapiraca é agreste, a gente precisa ter uma associação comercial com representatividade. Ela só vai se tornar forte se ela tiver representatividade. Eu já convidei até o IBNE, mas o IBNE, como já está com... Sempre ele tem a fidelidade com Com o CDL. o CDL, embora, né, porque o CDL é Clube de Diretores Lojista. E o IBNE Exatamente. é empresário. É empresário, ele tem várias empresas, agora está na construção, está em loteamento. Então o IBNE não custa mais nada. Ele vem. Aí você chama ele, chama outras pessoas jovens. Vamos ver se eu participo da outra reunião aí que você fica. Até porque não é somente o CDL, não é somente o Sebrae, é um conjunto. É um né? conjunto. É um conjunto. É aquele negócio, a gente não é feliz sozinho, não. É.
Entendeu? Você já imaginou o grupo de empresários daqui bater na porta do governador? Como o Kennedy fez isso na pandemia? Você já imaginou o que é a gente fazer uma solicitação, um pedido? Poxa, a gente conseguiu fazer um parcelamento do ICMS de 2024, em dezembro de 2024, que é um mês de maior volume de vendas, entendeu? Vou fazer agora um negócio que eu fiz como presidente, tenho o maior orgulho com o pessoal da OAB, tá? Então vamos fazer isso, leve para o pessoal da diretoria o seguinte: vamos se juntar, uma das rádios que a gente consegue, ou a líder ou tal, como a gente fez nas eleições. A Associação Comercial de Arapiraca, OAB, fez entrevistas ao vivo com os candidatos ao governo do estado. Perfeito. Então vamos fazer isso de novo, ao vivo. Cada empresário vem, se reúne, faz as suas reivindicações, porque o Kennedy fez isso lá em Maceió. Vamos fazer de Arapiraca. Vamos ver se a líder faz, se a outra 96, e a gente faz. Nós vamos fazer o convite pela associação para a equipe dos candidatos, porque tem data, fazer com antecedência. Perfeito. E aí a gente nós entrevistamos na época todos os 4 candidatos, que era o governo, aliás, foi uma coisa muito interessante, e a gente vai discutir Arapiraca com os futuros candidatos ao governo aqui do estado de Alagoas. É excelente. E a oportunidade da gente abranger os pilares da CISA. Da CISA. Então a gente precisa ir do pequeno ao grande. Entendeu? São ações que são feitas, são coisas que são conseguidas, mas muita coisa para quem é lucro real, lucro presumido. E o pequenininho fica lá, martelando. A gente precisa fazer com todo mundo. A cadeia é muito grande. Tá vendo? Então e aliás, você, como empresário, já está convocado a fazer parte da associação comercial. Vá agora aquela pergunta que é a mais importante do final, sobre aquele tema da empresa que você sempre pergunta. Faça para ver se ele joga fora. Cara, primeiramente a gente tá nesse finalzinho do episódio, é muito satisfatório conhecer a tua história e ver toda essa trajetória, né? Porque esse podcast eu fiquei mais calado porque eu fiquei tão intertido na história dele. Expertise. Que eu olhei assim, eu falei, poxa, eu vou ficar calado, vou só absorver, cara. Porque... Tem quem diga, né? O gordinho do cabelo branco. Não, e você tá sorrindo, cara. Você teve pra cima, pra baixo e tal, e ele tá ouvindo isso. Não, claro. E você realmente, por exemplo, a gente sabe do IB, né? A gente sabe do Hipólito, a gente vai entrevistar dele. Tô fazendo bem, né? Com certeza. E a gente aqui, o podcast, o Destravando, é exatamente isso, né? O podcast de quem vai além. Então, quando eu criei esse projeto e depois veio o Luano e veio o Regis, a primeira coisa que eu falei para eles, olha, é um podcast onde a gente vai trazer conteúdo de empreendedores, de pessoas que foram além, para quem quer ir além, né? E mesmo assim, sempre tem algo para se destravar mais. Sim. Né? E a pergunta que a gente sempre faz no final do podcast... A gente nem coloca no roteiro que passa para o nosso convidado, já para pegar a resposta de bate-pronto. De bate-pronto o que hoje o Guilherme precisa destravar? Eu posso dizer assim, eu estou em reconstrução. Eu estou me reconstruindo, ressurgindo. Passei, eu acho que 3 anos da minha vida recluso, né? A gente foi morar num sítio e eu passei recluso estudando, vindo algumas dificuldades, que o rapaz que está ali sentado, que a minha família é muito aberta, a gente conversa todo mundo, embora ele tenha 15 anos, mas a gente conversa todo mundo, expõe. Os exemplos familiares a gente aplica nos negócios também, tá certo? E eu estou em reconstrução. Só que essa reconstrução minha, eu preciso destravar principalmente a parte administrativa, né? Eu preciso de um apoio, eu estou aqui na frente de um rapaz que é administrador de empresa, a gente vai conversar bastante, né? Hoje eu estou bem assessorado com o pessoal da associação comercial, né? A gente tem várias pessoas próximas da gente, tem PhD em economia, tem um doutor em administração de empresa agora que foi pela PUC, que está perto da gente, então eu preciso me destravar com relação a isso. Então assim, ainda não alcancei os meus objetivos pessoais nem profissionais, né? Eu tenho 46 anos de idade, pretendo continuar trabalhando, né? Minha esposa, a semana passada, a gente teve até uma discussão em casa, que ela disse, você só faz trabalhar, senão eu só faço pensar no futuro da gente. E no outro dia aconteceu uma reunião de um negócio, que ela fez assim, e disse, aí veio chorando pra mim e disse, eu tava errada sobre você.
vou deixar você trabalhar. Porque ele sabe, eu me tranco dentro do quarto, eu trabalho de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, às vezes eu me acordo e vou pro computador, minha esposa faz, o que foi? Eu disse, tive uma ideia aqui, eu tenho que colocar no computador agora, se eu não colocar, eu vou esquecer. Entendeu? Então eu preciso me reorganizar, estou me reestruturando como um empresário, como empresa, mas assim, esse ano no calendário chinês eu acho que é o ano do cavalo, né? Embora eu sou criador de cavalo, mas é o ano do cavalo, é um ano próspero. Quem souber aproveitar e quem souber passar por ele, vai passar muita coisa boa que vem pela frente. Porque a gente tem que, o governo tá ruim, não sei o que, não, a gente tem que pegar as oportunidadezinhas aqui e fazer da dificuldade do outro uma oportunidade para você. Acho que o empreendedor faz isso. Né? Eu acho que é o principal ponto do empreendedor, é que a gente não consegue ver as coisas da maneira normal. Qual foi a lição? Aconteceu um problema, qual foi a lição? Pronto, a lição foi essa, pronto, guarda. Aconteceu outro problema, qual foi a lição? A lição foi essa, porque é que você fica choramingando atrás de problema, né? Escreva isso, digite isso e guarde. Quando você relê, você diz, rapaz, era verdade. Vai dar série. Antes de finalizar, eu queria só adicionar uma pergunta aqui que eu fiquei curioso. Assim. Vamos agradecer até o Adriano, né? Porque extrapolamos o tempo, né? Mas é o início aqui de uma parceria legal. Vamos nessa. E hoje, o que o Guilherme de hoje em dia falaria para o Guilherme de 20 anos atrás? 20 anos atrás. Tenha paciência. Tenha paciência. Aprenda a ter paciência. Porque é tudo no tempo de Deus. Quantos anos tem que a gente não se vê? Tem muito tempo, entendeu? Aí vem a palavrinha do começo, a sincronicidade. Aí você vai, o mundo gira, você tá no canto certo com as pessoas certas. Entendeu? Tenha paciência, é uma coisa que eu preciso trabalhar em mim. Eu preciso destravar, eu preciso ter paciência. Agora eu acho assim, sabe, Guilherme, só aqui um adendo. Quando você fala, eu não tenho, tudo bem, você reconhece uma falha sua que é administrativa, tá? Sim. Mas isso não pode, você precisa destravar isso de você. Exatamente. Tá? Assim, eu não sou um grande administrador, mas posso pelo menos agora com toda a parte de informática e tal, pelo menos acompanhar as coisas, né? Uma coisa você não entendeu, outra coisa você acompanhar. E assim, não se puna por isso não, tá? Não. Porque a maioria das coisas são assim. Agora, aquilo que você é bom, é por isso que o Ibn disse isso, né? O Ibn diz assim, escolha seu sócio complementar. Você é bom nisso. Agora, mesmo que você tenha um sócio, que foi meu erro, eu tô, assim, minha culpa. Mesmo que você tenha um sócio que entenda daquele assunto, saiba perifericamente alguma coisa. Não deixe escondido não, porque você se quebra depois. Quando volta... Tá? E eu vou agradecer, sabe? Agradecer, olha, eu fico assim... a sua vinda aqui, Guilherme, pra mim, quando eu vi você e Johnson, pra mim, é assim... Eu, na minha idade, eu fico tão feliz quando eu vejo as pessoas crescerem, sabe? É impressionante. Eu gosto de ver alguém que eu conheci e que esteja bem. Bem assim, não é só financeiro. Bem, você vê, ele falou aqui com todas as coisas dele, com aquela alegria, com a firmeza. Aliás, se a gente for falar sobre neurolinguística, a afirmação dele, como ele faz. E é verdade, né? Então eu quero agradecer muito, sabe, Guilherme, de ter você aqui e você ter a sutileza de trazer seu filho para presenciar isso, porque eu acho que isso aqui é um aprendizado. Com certeza. Uma coisa às vezes é em casa, tá? E eu vou dizer uma coisa para você. Como é o nome dele? João. Olha, João, eu vou dizer uma coisa sincera para você. Eu conheci seu pai quando você nem esperava estar aqui no mundo, tá? E o seu pai, aonde ele chegou com a minha equipe, com as meninas, com o pessoal, ele sempre foi querido. Ele foi uma pessoa parceira com todo mundo, era bom dia para todo mundo. Eu não vi até hoje, eu estou lhe falando com sinceridade. Sim. Nunca vi alguém chegar e dizer assim, olha, o Guilherme fez isso comigo, ou o Guilherme entrou no meu canto chateado. Sempre foi esse cara positivo. Algumas coisas não deram certo, mas o mais importante, nós viemos aqui, o cara lá de cima disse assim, ó, você tem o livre-arbítrio, você tem o bom e o ruim. Desde o começo da humanidade, você escolhe, eu lhe dou a escolha. E o segundo, nós viemos aqui para aprender. Aprender. O cara que passa a vida na mesmice, não sai, não compara, não viaja e fica nesse mundo, perdeu uma chance enorme de crescimento. Nós viemos para crescer. Obrigado, meu irmão. Obrigado mesmo. A gente agradece você estar aqui disponibilizando seu tempo
né, trazendo esse conteúdo que vai ser enriquecedor para todo mundo que assiste a gente. Tem muitos novos empreendedores que acompanham o canal, então eu tenho certeza que vai impactar não só negócios, mas também vidas de muitas pessoas que também estão iniciando agora, que podem tomar essa energia positiva que você está entregando. É uma satisfação ter você aqui. E para você que está aí observando a gente, assistindo, nós nos vemos nos próximos episódios do podcast Destravando, né, Regis? E temos um agradecimento, sabe? Que Com também foi um certeza. orgulho para mim. Eu estou aqui no novo estúdio, no estúdio, numa nova casa, de duas pessoas que eu conheci também na Microlince, que é o Pedro Paulo, né, que hoje é um grande palestrante, que começou junto com a gente lá nos eventos, e o outro também, que é o Flávio, né? Com certeza. O Flávio também hoje. Então eu vi aqui uma casa. Eu quero agradecer a vocês e parabenizar vocês pelo belíssimo estúdio que vocês fizeram e essa Muito casa de transferir conhecimento. E o nosso paciente técnico aqui, Adriano, que não conhecia a gente, tenha paciência, mas tudo dá certo. Tá muito agradecido. É isso, pessoal. A gente se vê nos próximos episódios. Simbora!